E aí, pessoal, boa noite. Salve aí quem tá chegando, tudo certo? E aí, estão prontos para mais uma quinta-feira aí? O povo pediu, o bonde pediu, e aí a gente tá fazendo. A convidada de hoje é uma amiga minha de Santa Catarina, que é psicóloga, e aí a gente vai conversar bastante sobre psicologia no xadrez, saúde mental. Esse é um assunto que o pessoal já perguntou várias vezes em live, assim, né? Sobre como que a psicologia se aplica no jogo, como que eu faço, como que eu faço quando eu perco uma partida, como se preparar psicologicamente. E eu acho esse um assunto bem interessante mesmo, mas eu tava esperando pegar um dia pra gente falar só sobre isso, de um jeito mais legal aí. E nada melhor do que trazer uma especialista, né? Alguém que trabalha com isso e estuda a psicologia para tirar algumas dúvidas e também nos informar aí, né? E bater um papo. Mas, então, vamos começar aqui. Apresentar para vocês a Bruna. Agora a gente já tá ao vivo, Bruna. E aí, Olá, boa noite, boa certo? noite, tudo certo? A Bruna, como eu tava dizendo, ela é minha amiga faz bastante tempo, a gente se conhece há muito tempo, né? Sim, aí desde uns 10 anos, basicamente, né? É, Talvez um mais, pouco mais de 10, a mais. gente tá velho já, né? Sim, antes da internet, né? Como a gente estava brincando antes, A né? gente se conhece desde a época do MSN, né? Isso aí. Que foi por volta de 2009 ali, né? Acho que foi naquele brasileiro de Freiburgo que a gente se conheceu. Sim, sim, isso mesmo. Foi nessa época aí. Muitas coisas aconteceram nesse percurso aí, né? Sim, nessa época era MSN, Orkut, né? Cel- Sim, Celular só SMS. exatamente. O WhatsApp ainda bem longe de surgir aí, né? Lives, stream, não tava nem no horizonte ainda, né? A gente não podia nem Uhum, imaginar. exatamente. Então, bom, pra começar aí, vamos falando um pouco é, sobre como que você entrou no xadrez aí, né? A Bruna é de Blumenau, quem quiser dar uma exclamação convidado aí pra ter mais informações, mas a Bruna é de Blumenau, em Santa Catarina, que pra quem não sabe, é uma cidade que tem vários talentos de xadrez, né? Sempre teve muita gente que jogava bem em Blumenau, né? Uhum. Blumenau tem o clube de xadrez, o segundo clube de xadrez mais antigo aí do Brasil, né? Já com mais de 100 anos. E semana que vem, ou daqui a uns 10 dias, vai completar 104 anos, não é? E isso, vai ter até um campeonato online do clube ali no Lichess, quem quiser mais informações depois, né? Então, Vou jogar, tô tu vai confirmado. jogar também? Ah, Falei com a fechou. Regina hoje. Ela Muito falou comigo, massa. na verdade. Sim. Então, o Renatinho também já está um parceiro aí de Blumenau há algum tempo, né? No projeto Mesh também teve envolvimento aí, né? Mas antes da gente pular lá para frente, vamos voltar um pouquinho. Então, como que eu acabei entrando aí no xadrez, né? Eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos, na época eu estudava numa escola municipal aqui da região, e essa escola, naquela época, ali por 2002, mais ou menos, era uma das escolas mais fortes do xadrez aqui na cidade, mesmo sendo uma escola municipal, né? Então, a Márcia, que era professora de educação física na escola, ela era uma grande entusiasta do jogo e acabava aí captando várias crianças para estarem jogando, né? Ela fazia movimentos aí para conseguir ônibus, para levar a gente para os campeonatos, enfim. E para fugir das aulas de educação física, ela me convenceu aí para aula de xadrez, né? Já que eu já não gostava muito, acabei indo. E partindo aí para conhecer esses espaços, conhecer as pessoas desses espaços, acabei conhecendo a Regina, né? O que me inseriu muito mais dentro do esporte, né? Então, na época, quem me ensinou a jogar xadrez foi o Reide, né? Que hoje é um dos técnicos aí de Pomerode, ele faz um trabalho excelente na região também, né? Então, a nossa região ela tem o xadrez muito forte, principalmente por esses movimentos de xadrez em escolas municipais e estaduais, né? Porque é sabido aí que o xadrez ele é muito mais hegemônico nas escolas privadas, né? Tanto Quando que você começou, já tinha o projeto de xadrez escolar lá nas escolas? sim, começou inicialmente com o projeto Cevale, se não me engano,
Não, não era Cevale. É antes dos anos A 2000 isso Ceval. já? O projeto ele começou antes dos anos 2000 já? Isso, ali entre 99 e anos 2000 começou o projeto Ceval, que a Regina Hum. ela conseguiu uma parceria com a Ceval e já começou esse projeto de xadrez nas escolas municipais e estaduais, né? Só que daí depois o projeto acabou acabando e daí ela criou as Luluzinhas, que daí já foi mais voltado para o xadrez feminino, né, na região. Né? Só que a gente acabava se misturando todo mundo. Na época, a gente tinha um espaço na FURB, que é a universidade aqui da cidade, e o nosso salário, né, nosso salário era passe de ônibus. Então, todo final do treino, a Regina ia lá e dava um passe para cada um para poder voltar para casa e um passe para vir no treino no outro dia. Então, ali eu conheci muita gente de outras escolas também. Na época era muito forte Francisco Lanza, Machado de Assis, né, até o João Wiedemann, que são tudo escolas municipais e estaduais da região. E era muito grande. Mesmo sendo o projeto das Luluzinhas, tinha também a inserção dos meninos ali dentro, né? Uma coisa que eu percebo que se perpetua ainda até hoje, porque hoje não é mais tão forte, né? Aí deu um vácuo aí em algum momento, né? Que isso a gente perdeu parceria com a FURB, enfim, várias questões burocráticas também. Mas eu percebo que depois de um determinado período, essas crianças elas acabam sendo captadas aí pelas escolas particulares também, né? Ganham Então, bolsas, né? isso, exatamente, que Aqui também foi acontece o algo meu caso. parecido em São Paulo. Que foi o meu caso também, né? Então, eu estudava ali no Francisco Lanza, conforme eu fui me destacando mais, eu consegui uma bolsa no Sagrada Família, que é uma escola privada. E na época eu lembro que alguns amigos meus foram para o Sagrado, alguns para o Bom Jesus e alguns para Barão, né? E São todo todas ano escolas tinha particulares. todas as escolas particulares. E na época era muito comum, assim, todo ano algumas pessoas, cada uma ia para uma escola, né? Só que a minha percepção agora, né? Não sei se é exatamente isso que pode ter acontecido, mas percebo que essas crianças, inclusive eu, né, ao ir para essas escolas particulares, a gente continua jogando, a gente continuou aí representando a cidade, mas foi enfraquecendo muito nas escolas municipais e estaduais, né, até porque a gente ia para outros espaços, daí começava a frequentar outros lugares. Uhum. E Às no ano às vezes para algumas crianças da escola pública perde também assim aquele modelo, né? Não tem mais um isso jogador de referência, pode acontecer mais ou menos isso, né? Isso, exatamente, foi algo que eu percebi, assim, né? E às vezes até podia vir como um motivador, né? Eu posso tentar conseguir uma bolsa também, ou como um desmotivador, né? O outro conseguiu, eu não vou conseguir, não tem por que eu continuar aqui, né? E sem falar que o acesso também é muito mais difícil para as crianças de escolas municipais e estaduais, porque geralmente não tem transporte, os pais não têm como financiar para torneios, enfim, é uma outra realidade, né? Tanto que daí em 2018 a Regina novamente aí juntou alguns parceiros e a gente fez o projeto MESH, que era um movimento escolar, não, movimento educacional Educacional de de xadrez escolar. xadrez na Eu fui escola. lá, foi nesse que eu fui lá. Sim, e daí a gente visitou 9 escolas no decorrer do ano, foi assim maravilhoso, meu, para mim assim foi muito bom, até porque eu tinha saído do xadrez, né? Isso é até uma coisa que eu gosto de trazer porque foi algo muito marcante para mim, né? Então comecei a jogar ali com meus 7, 8 anos e com os meus 18, mais ou menos 18, 19, eu rompi totalmente com o xadrez, né, para, sei lá, fazer faculdade, enfim, outros objetivos. Acabei me frustrando também dentro do meio, né, principalmente pela questão competitiva muito forte, né? Então isso me fez mal. Acho que sim, pode fazer mal esse ambiente competitivo também, A gente vai né? chegar lá depois. Sim, vamos deixar para lá. Que daí fez com que eu rompesse, enfim, e acabei voltando a convite da Regina para participar desse projeto, né? Então, esse projeto ele me aproximou de novo e foi
maravilhoso estar nessas escolas, estar nesses espaços, inclusive retomar a escola que eu comecei estudando no Francisco Lanzer, onde eu aprendi a jogar xadrez e estar lá com o projeto, né? Foi, meu, sem palavras, assim, para descrever a emoção que foi poder estar participando disso também, né? Isso é bem legal, né? Porque a sua história aí que você conta, ela mostra que o xadrez. Eu acredito muito, e acho que muita gente acredita também no xadrez como um transformador social, né? E nem Uhum, sempre o jogador que tem contato com o xadrez, ele pode. Nem sempre ele vai se tornar um enxadrista profissional, né? Por exemplo, uhum, como você disse aí, várias crianças de escolas públicas, elas têm acesso a um nível de ensino que não teriam, né? Quando ganham uma bolsa para representar uma escola particular num torneio. E uhum, depois pode ser que você decida, como foi o seu caso, que, sei lá, esse ambiente competitivo é muito pesado, é muita coisa que exige, eu não tô pronto, não é isso que eu quero, né, pra mim, essa uhum, rotina. uhum, E você segue outro rumo, mas aí você conseguiu já ferramentas, né, pra, tipo assim, uma uhum, educação melhor, pra você fazer uma faculdade. Tanto que depois, muitos anos depois, aí você volta pra tentar fazer um projeto parecido, né, com as mesmas pessoas e isso vai dar oportunidade pra outras crianças, né? Então é um ciclo bem uhum. legal, assim, que e quanto mais ele se repete, é melhor, né? Principalmente para as crianças de escolas públicas. Uhum. É bem legal. Sim, e penso principalmente da inserção do xadrez como uma ferramenta de desenvolvimento cognitivo, não uma ferramenta para ir para um torneio, né, jogar um campeonato. Então, como você falou, a maioria das crianças que vão ter contato, elas não vão se tornar jogadores profissionais, né? Longe disso, a grande maioria não vai, mas ter o contato é extremamente rico aí para esse desenvolvimento, né? Então a gente aí já cansou de ver e de falar o quanto ele é bom, né, para memória, raciocínio, tomada de decisão, enfim, né, são inúmeros aí os campos que ele beneficia. Então, penso nessa inserção justamente com esse foco e menos com o campeonato em si, né? Como você disse, né, realmente uma minoria muito pequena que vai pro xadrez de alto rendimento, né? Uhum, Mas todo mundo pode usufruir de algum jeito. uhum, exatamente. E aí, quando você decidiu, tipo, que aí, essa vida do xadrez não é pra mim, assim, né? Você já tinha formado, já tinha tomado a decisão também de que você ia fazer psicologia, que era isso que você queria estudar, ou como foi essa transição, assim, né? Porque a maioria das pessoas que começa xadrez cedo e joga torneios tem isso, assim, você passa bons anos da sua vida nessa rotina de, torneio todo fim de semana, de viagem, aí Uhum, você tá sempre com os mesmos amigos, aquilo vira meio que a sua bolha, assim, né? Sua zona de uhum, conforto. E por mais que às vezes a gente se frustra com o jogo, é que, tipo, aquilo ali é a sua rotina. E aí, quando uhum. você fez essa transição, assim, de, eu vou largar o xadrez, você já tinha se decidido o que você ia fazer depois, ou não foi assim? Como foi essa fase? Então, mais ali perto do momento que eu larguei o xadrez, rompi, né? Eu não estava mais jogando tanto por Blumenau, né? Então, eu cheguei a jogar com você ali por Guarulhos, né? Enfim, outras Eu era de São cidades. José, era rivalidade. Mas Era é que a gente rivalidade. andava tudo junto, né? Sim. Fui jogar mais para lá, né? E estava menos aqui. E chegou num momento que né? Então eu não tinha condições de ficar bancando o meu amor pelo esporte ou a minha vontade de ser atleta, né? Então tive que tomar decisões nesse momento da minha vida. Então eu não sabia ainda que eu ia fazer faculdade ou que faculdade eu ia fazer, mas eu sabia que eu precisava trabalhar, né? Então comecei a trabalhar e parei e daí rompi, porque eu não ia poder me dedicar o tempo necessário, enfim, não ia ter a qualidade que eu gostaria de ter para estar competindo, né? Então, para mim foi muito claro aquele momento de ter que escolher, assim, não, agora vai ser isso, vou trabalhar, vou pensar numa faculdade, mas a Regina sempre fala algo que para mim fica cada vez mais claro, né? Que você pode até tentar sair do xadrez, mas o xadrez ele não vai sair de você. Uma hora ou outra você vai acabar trombando com ele novamente, né? Concordo, concordo. Que foi o que aconteceu, né? Sim, mas aí, como que você chegou na psicologia? Tipo, eu quero fazer psicologia. Então,
Eu terminei o terceiro ano, daí eu fiquei um ano trabalhando, assim, meio que, o que que eu vou fazer? Eu queria ter feito educação física para dar aula de xadrez, então pensei bastante nisso. Muita gente faz isso, né, do xadrez. Faz faculdade de educação física. Até porque tem muitas escolas que, para você dar aula de xadrez, eles pedem pra você ter o CREF, né? Então, às Uhum, vezes o cara une uhum, o útil ao agradável. exatamente. Mas assim, alguma coisa ainda estava assim, não sei se é bem isso, né? Então, foi até engraçado como eu acabei na psicologia, porque eu ia tentar entrar na FURB pelo histórico escolar. Então, eu dei o meu histórico escolar para uma amiga minha e falei: vai lá e me inscreve em dois cursos, né? Que podia se inscrever em dois cursos pelo histórico escolar. Então, nem fui eu que escolhi. Então, ela falou: escrevi, você Mas deixou na mão entrou. dela, assim, tipo, escolhe aí Sim, 2 cursos, coloca meu nome. Podia isso, ser biblioteconomia, assim. sim. Daí ela falou: eu escrevi você para psicologia e artes visuais. Daí eu fiquei, nossa, duas coisas que eu nunca tinha pensado, assim, né? E daí, a partir dali, eu comecei a estudar mais sobre, comecei a tentar me visualizar nesses espaços, e daí eu consegui passar pelo histórico escolar, só que eu não tinha como pagar na FURB. E daí eu fiquei, tá, de novo, né? Que agora eu passei aqui pelo histórico, mas não tenho como fazer. Daí eu encontrei uma outra universidade aqui em Blumenau que a mensalidade era muito mais barata e para fazer psicologia, porque na hora assim eu vi as duas possibilidades que ela me escreveu, mas artes visuais, sei lá, veio para mim como opção, mas não me visualizei naquilo. Você foi no feeling, assim. Isso, daí eu comecei a pesquisar e tal, vi que poderia ser interessante e tal, daí achei essa universidade mais barata, comecei, e assim, logo de cara, no primeiro semestre eu já fiquei, nossa, era aqui que eu tinha que estar, assim, para mim fez muito sentido, durante toda a graduação para mim fez muito sentido estar ali, tanto que algumas pessoas falam assim, nossa, mas você terminou certinho no ano previsto, assim, né, desde o início até o fim, deu sim, porque sei lá, não fazia sentido para mim trancar uma matéria ou parar, porque eu gostava de estar lá, tanto que eu tive um processo de luto muito grande aí quando a faculdade acabou e Quando que você se formou? eu me formei em 2018. Foi no ano do projeto, tanto que o meu TCC foi Ah, voltado para o xadrez por estar dentro do projeto MESH. entendi. Nossa, interessante esse caso, porque eu fiz faculdade também, né? E o meu caso foi assim, eu entrei no meu curso sem querer muito, sem muita vontade, assim, aí eu fui descobrindo durante o curso, né? Que eu achava legal Uhum, quando eu comecei a estudar as coisas, e aí eu gostei, no fim das contas. Mas tem gente que acontece o contrário, né? Às vezes a pessoa entra certa que é aquilo que ela quer fazer, e ela, no meio do curso, ela tá falando, nossa, não acredito, né? O que eu fiz com a minha uhum, vida? Não era isso que eu queria. Mas você entrou, tipo, sem saber que você não tinha decidido ainda o curso que você ia fazer e encaixou como uma luva, assim, né? uhum, Sorte. exatamente, foi uma junção aí de situações que deu muito certo, né? Ah, legal. E aí você se formou então recentemente, em 2018, mas aí Uhum. durante o seu curso, você já, é, assim, você já começou a relacionar, pensando, tipo, quando você estudava as matérias, por exemplo, nossa, isso aqui, será que eu consigo aplicar para o xadrez, para fazer um estudo sobre o xadrez, ou foi só depois Uhum. que você começou a relacionar a sua profissão com o xadrez? Perpassou por mim em alguns momentos, mas não foi algo assim que era muito figura para mim na época, assim, né? É óbvio que acaba remetendo, porque, meu, foram tantos anos aí, né? Então, como a gente falou, né? Você tem que ser de xadrez, o xadrez não sai de você, então ele volta de algumas formas, mas não era assim algo que me chamava muita atenção. No último ano mesmo da faculdade, um pouquinho antes do último ano, ali final de 2017, que daí eu estava bem, assim, pensando o que eu podia fazer de TCC, a Regina me convidou para participar do projeto Mesh, e daí aquilo mexeu comigo, né? Eu fiquei, uma possibilidade de voltar, e só que voltar de outra forma, não voltar como atleta, né? Mas voltar dentro desse projeto, que era o que faz mais sentido para mim nesse momento. E daí fui voltando, daí eu pensei, posso fazer meu TCC sobre isso, daí eu fiz meu TCC, fiz um projeto dentro da faculdade,
né, que era de xadrez na universidade. Então, o projeto Mestre de Xadrez nas escolas, eu adaptei ele para xadrez para a universidade. Então, a gente fez uma semana de xadrez lá. Daí a gente ensinava as pessoas que passavam na universidade. Eu dei aula de xadrez para as aulas, para as turmas de psicologia de todos os semestres, né? Então foi assim bem legal. E daí daquele espaço, nesse contexto novo, eu comecei a visualizar o xadrez também enquanto ferramenta terapêutica, né? Então, ali dentro da universidade, conversando com os outros alunos de psicologia, trocando com eles, vendo como eles reagiam com aquilo, né? Então, começou a entrar para mim como uma possibilidade também nesse contexto. Ah, legal. E uma dúvida que eu tenho, assim, aí nessa época, quando você começou a relacionar as duas coisas, né, de aplicar Uhum. o que você conhecia de psicologia, assim, no xadrez, você chegou a fazer alguma pesquisa pra ver se já tinha muito material sobre psicologia no xadrez, essas coisas? Porque, assim, uma coisa que eu falo pro pessoal nas lives quando eles perguntam, né, e eu acho que a Uhum. gente vai desenvolver melhor aqui, é que, assim, eu acho que é um assunto pouco explorado. Apesar de muita gente falar, assim, tipo, ah, não, o xadrez envolve muita psicologia, tem que ter o psicológico forte, tem que não sei o quê. Eu acho que o assunto ele é pouco explorado, assim, acho que é uma coisa muito genérica, sabe? Aí eu não sei se você já fez pesquisas pra descobrir se já tinha algum material mais elaborado, essas coisas. Uhum. Na época que eu escrevi sobre isso, né, eu pesquisei bastante. E, assim, o material mais relacionado que eu tive acesso foi um livro que é Xadrez e Psicologia, que é do Júlio Lapertosa, né? Então, eu achei o livro bem interessante. O Júlio que é psicólogo também, além de Isso, enxadrista. isso. Eu achei bem interessante, assim, da forma que ele traz, mas é uma forma bem introdutória, assim, né? Então, meu, é bem legal. Se quer ter uma noção das relações que tem ali o xadrez com a psicologia, eu acho que é bem interessante esse livro, que foi o que eu mais tive contato. Mas de material, assim, mais não achei muita coisa mesmo. Tanto que para o meu foco, que era a questão da tomada de decisão, né? Como que o enxadrista acaba desenvolvendo essa tomada de decisão até para fora do jogo, né? Sendo que é um jogo que exige muito da tua tomada de decisão. Eu tive que recorrer, por exemplo, a neurologistas para entender como que funciona a tomada de decisão do cérebro, porque no xadrez não tinha muito material. Depois que eu desenvolvi isso, a Regina até comentou que tinha alguns materiais mais fora daqui, não traduzidos, né, em inglês, enfim, mas poucas coisas ainda também sobre isso. Tanto que daí eu adaptei meu TCC e consegui aí publicar um artigo falando sobre o xadrez e a tomada de decisão. Tá aí, eu posso deixar o link se alguém se interessar depois Pode, também. acho que você até me passou algum artigo, assim, pra eu ler ou Uhum, não. Então, eu até. Agora você mencionou isso, né? Que você foi pesquisar material de neurologia, assim. E eu lembrei uhum. que faz alguns anos, uns 2 anos, eu li um livro chamado Deu Branco. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, huh? Deu Branco é um livro de uma. Não sei dizer agora se ela é psicóloga ou neurocientista, uma Uhum, americana, né? Mas era traduzido. E aí ela analisa, né, em várias coisas, assim, tipo, várias áreas, esportes, academia, né, faculdade, trabalho, situações onde a gente tem o branco, o branco é uhum, quando você não consegue fazer coisas que seriam triviais, assim, né, que você faz de olho fechado, que seriam normais pra você. E aí eles fazem vários testes em várias áreas diferentes. Um dos exemplos que tem no livro é um teste que eles fazem com jogadores de xadrez. Eles uhum. comparam justamente o pensamento de um amador com o pensamento de um mestre, assim, e aí ela dá os dados lá de que fizeram o mesmo teste com não sei quantos mestres, com não sei quantos amadores, eu achei interessante isso. Mas era um livro de ciência cognitiva, Uhum. é bem Então, legal. essa área acaba aí se apropriando do xadrez porque tem muita correlação, né? Então, isso entra dentro do que eu falei anteriormente, até de usar o jogo como uma ferramenta do desenvolvimento cognitivo, né? Então, ver que aí esses efeitos eles são reais, não é só teórico, eles de fato existem, né? Sim. Aí quando você tava ali no Mesh, teve um torneio que você chegou a acompanhar uma delegação, não foi? Já, Uhum. qual ano foi? Isso foi 2018 ou 2019? Foi 2018. E era um torneio Daí, brasileiro escolar, assim, né? isso.
Nesse ano, daí, além de estar junto com o Mesh, eu acompanhei no Brasileiro Escolar, isso foi 2019, foi no ano seguinte, porque daí eu já era formado, que acompanhei o Brasileiro Escolar, o LESC e Joguinhos, né? E além disso, Delegação de Santa Catarina, ou só de Blumenau? Só o pessoal de Isso, Blumenau. não, era de Santa Catarina, né? Uhum. Do Brasileiro Escolar. Mas daí o LESC e Joguinhos era a equipe de Blumenau, né? As equipes de Blumenau. É assim. Porque, em paralelo, a Regina me deu a oportunidade, né, de estar aí trabalhando grupos com as meninas dessas equipes. Então, para mim foi, nossa, né? Tipo, Bruna, você pode fazer o que você acha que precisa ser feito, né? Mas E era foi só com muito as meninas ou com os meninos também, com as crianças? Só só com com as as meninas. meninas. Uhum. Ainda foi muito, como é que eu posso dizer? Foi muito cru, né? Depois dessa experiência eu vi que teriam coisas que eu teria feito diferente, teriam coisas que eu poderia ter desenvolvido mais, né? Não tinha aí o espaço que eu gostaria, ou as ferramentas que eram necessárias, até da minha própria experiência, né? Mas eu vejo que é muito necessário. Por quê? Porque quando a gente fala em equipes, seja equipes de xadrez, seja uma equipe de futebol, enfim, equipes, enfim, né? É importante que aquelas pessoas se visualizem enquanto grupo também, né? Que não seja só a gente vai só se ver hoje para o campeonato, né? Tá, mas e aí? Né? Tu sabe o que Sim. teu amigo gosta, tu sabe identificar quando o teu amigo tá mal, quando ele tá bem, o que ele precisa, né? Então, acho que esse trabalho de grupo, ele é muito importante para que as pessoas se visualizem enquanto grupo, né? Então, que a gente sabe que dentro do xadrez, quando você fala de jogos que são em grupo, né, tem muita expressão corporal, né? Então, você olha o seu amigo, você às vezes não precisa nem olhar a partida. Se você olha o seu amigo, você, putz, meu amigo tá com uma cara de fudido, né? Então eu preciso ver o que eu vou fazer aqui, né? E eu era um jogador, sou um jogador, né? Que na verdade o pessoal olha 5 metros de distância e já sabe como que tá a avaliação da partida já. Uhum. Então, o xadrez ele é muito expressivo, né? Por mais que seja um jogo quieto e silencioso, a gente se expressa muito, né? Então, a gente se expressa com o corpo. Tem gente que mexe o corpo, tem gente que fica vermelho, tem gente que precisa comer, né? Tem gente que levanta. Então, é Que a um gente jogo muito sente muito, né? expressivo. Que a gente sente muita coisa durante a Isso, partida. isso. Então, enquanto grupo, é muito necessário você conhecer o seu grupo, né? Então, não é só tabuleiro, né? O que tem atrás do tabuleiro, que somos nós pessoas, né? Hum. E aí. Então foi uma experiência muito legal. E das meninas, você teve algum feedback delas depois? Se aquilo ajudou no Uhum. resultado, se foi legal, o que elas acharam? Então, segundo elas, era legal, né? Então, Ah, mas só elas para dizerem aí se foi bom mesmo ou não. ah, tá. Mas acredito que no encontro dá para se perceber quando não está fluindo, né? E era muito fluido os nossos encontros. Tanto que 2020, antes de começar a pandemia, eu convidei todas para a gente ir no. Olha, obrigada, Gabi. É que a Bruna tá vendo o chat aí também. Sim, convidei todas para ir num boliche, né? Por quê? Porque, vamos jogar outra coisa que não seja xadrez, né? E foi muito legal, assim, poder estar em outro espaço, falar sobre outras coisas que não fosse xadrez, porque isso ia se refletir depois quando elas se encontrassem para jogar também, né? Uhum. Ah, legal. Mas aí, digamos, essa, né, assessoria, assim, mas esse suporte que você estava dando foi só em torneios por equipes ou teve algum individual? Você tava Ah, aí com a delegação também. No Brasileiro Escolar era individual, né? sim, só que no Brasileiro Escolar, como eu trabalhei na arbitragem e era uma delegação muito grande, né? Então eu fiz coisas pontuais, né? Alguém ali percebo que precisa dar uma assistência naquele momento, né? Então existe o grupo e o individual, mas é muito do momento também, né? Tanto no LESC, nos joguinhos, então, opa, tem um momento que aquela pessoa, aquele ser ali não tá bem.
né? Ou sentiu de uma forma mais forte, ou não está se sentindo parte do grupo, ou está mais afetado com alguma coisa. Então, tem o olhar grupal, mas também tem o individual, porque o grupo é feito de indivíduos ali, né? Então, sim, de uma forma paralela também tinha o individual. E acho que num torneio onde você tá fazendo isso, mas é um torneio individual, é um pouco diferente, né, a pegada, porque assim, apesar de todo mundo ali, digamos, é da mesma delegação, então todo mundo é meio que Uhum, colega, mas eles estão disputando entre si, né? Eles são competidores entre si, não é igual, porque no por equipes eu acho que deve ser até mais fácil assim, porque tipo, tá todo mundo junto, todo mundo é a equipe, né? Você uhum, faz aquele espírito da equipe. Mas no individual, todo mundo pode ser muito amigo e se gostar, mas todo mundo vai tentar se matar uma hora, né? Porque uhum, no esporte é só um que vai ganhar o torneio. uhum, E, e aí a gente vai entrando numa área agora que essa, assim, eu queria conversar bastante, né? Porque o pessoal pergunta. Que é assim, a psicologia aplicada num ambiente de torneio. Eu, como eu falo, né? Eu acho que é um assunto pouco explorado, porque, por exemplo, essa experiência que você está trazendo de acompanhar uma delegação, de reunir um grupo, de conversar com o pessoal, eu nunca tinha visto ninguém fazendo. uhum, Ou fizeram e eu não fiquei sabendo, pode ser. Mas eu nunca vi nenhuma cidade que levou um psicólogo para a equipe. Então, assim, a gente vive falando, tipo, como psicologia é importante no xadrez, o psicológico e tal, mas eu nunca vi nenhuma delegação falar, a gente vai levar um psicólogo para conversar com os atletas. Porque uhum, realmente tem uma carga emocional muito grande nos torneios, tem uma atmosfera muito forte de competitividade. Eu acho que isso é mais forte ainda nesses torneios escolares, porque é aquela situação igual a que você tinha quando você era criança. Tem muita gente ali que tem bolsa e você uhum, precisa apresentar resultado. E os pais uhum, também sabem que tem que apresentar resultado. Aí tem os torneios de categoria, que não são escolares, mas eles são aqueles torneios que o campeão ganha as condições pro Pan-Americano, pro Mundial. Então realmente tem muita coisa, assim, né? Que eu acho que torna o ambiente, às vezes, um pouco difícil. Porque a gente tá falando, uhum, na maioria das vezes, de menores de idade, né? De crianças. uhum, Assim, a gente já tá chegando nos 30, né? Estamos mais perto dos 30 do que dos 20 já. E mesmo a gente, às vezes, não consegue lidar com sentimentos, com alguns pensamentos, com alguma coisa. É difícil. Então, você imagina um adolescente ali que tá naquela fase ainda de estar formando, né? Tipo, formando as opiniões uhum, dele, formando o caráter, formando as dúvidas, os questionamentos, tudo. Mas foi a primeira vez que eu vi alguém, assim, oferecendo uma cidade, né? Uma delegação fazendo esse tipo de assistência. E aí você uhum. percebeu alguma diferença, assim, muito grande de fazer um trabalho num torneio por equipes, depois nesse que era individual? O que você pode contar dessa experiência, assim, de estar ajudando ali psicologicamente crianças, né, adolescentes, jovens, em torneios importantes, assim, o que você identificou, né? Pra gente até tirar dúvidas, assim, como que funciona essa parte psicológica no torneio, da sua visão como psicóloga? Porque Uhum. enxadrista, o jogador não sabe nada dessas coisas, vou falar bem a verdade, vou ser bem sincero. Tipo assim, os caras falam, não, você tem que ter controle psicológico e tal, e não sei o quê. Aí o mesmo cara que fala, você olha ele na rodada, ele tá assim, ele tá completamente louco. Parece que ele vai ter um ataque do coração a qualquer momento na mesa, né? Sim. E é o que mais tem. Então, nos diga como especialista, assim, como psicóloga, né? Olhando para esses espaços, né, eu vejo que é muito complexo, né? Então, até como a gente acaba conversando muitas vezes, né? Mas eu acredito que esse movimento ele parte mais dos adultos, né? Então, como você falou, muitas vezes são crianças, são menores de idade, né? Que estão ali, elas gostam do esporte, estão vendo que aquilo está fazendo ela conhecer novos lugares, novas pessoas, né? Mas como que essas organizações estão manejando isso, né? Então, assim, eu cansei de ver pais, técnicos, organizadores constrangendo as crianças, sabe? Né, de, poxa, você não ganhou, poxa, olha isso daqui, sabe? Então, acho que daí já tá perdendo a essência do xadrez, né? Não é para aquilo, não é um lugar de humilhação, não é um lugar onde se você perder você é ruim, né? Mas nossa, olha só onde você tá, tanto que acho engraçado que hoje eu conheço pessoas que não são do meio do xadrez, que muitas vezes têm um interesse, mas são muito amadoras, e elas olham para mim e falam: Nossa, você joga xadrez, você esteve lá, você jogou campeonatos muito importantes, né? Então, isso que é mais importante para quem está lá, o que ela vai carregar daquilo, não a vitória em si. Né? Eu sinto muito peso de cobrança,
né? Então, enfim, desses responsáveis e de técnicos organizadores, né? Acho que eles que precisariam aí de uma conscientização de como está manejando nesses espaços também, né? Porque quando a gente fala de menores, eles são menores, né? Tem responsáveis por eles, né? Então, como que esses responsáveis estão manejando? Né? Fica muito para mim semelhante, por exemplo, como é na clínica. Às vezes os pais levam a criança porque é a criança que precisa aqui de ajuda, mas você vai ver toda a estrutura por trás está uma zona, né? A criança é só o sintoma ali do que está Ela tá acontecendo. só somatizando aquilo que tá chegando de vários lados, assim, pra ela, né? Porque, Isso. porque isso até é uma coisa que acontece muito. O que você falou é bem. Eu acredito muito, porque a minha psicóloga, inclusive, eu tenho uma psicóloga, eu faço terapia, assim, desde 2018, eu acho muito bom. Minha psicóloga, as filhas dela jogavam. Elas não jogam mais, mas Uhum, elas jogavam torneio. E aí ela acompanhava. Às vezes ela acompanhava, às vezes o marido. Mas ela me falava isso mesmo, que acontecia muito das crianças somatizarem coisas que vinham dos pais. Então, por exemplo, uhum, a criança tava de boa jogando o torneio, tranquilo. Mas o pai ou a mãe tava tão nervosa, tão pilhado, que a criança passava mal porque a mãe tava passando mal, assim. Tipo, uhum, que ela disse que o que mais acontecia era pais que chegavam pra ela nos torneios, porque sabiam que ela era psicóloga, e começavam a conversar com ela, porque, tipo, falavam, nossa, tô morrendo de dor de cabeça, tô passando mal, tô com dor de barriga. Tipo, o pai, né? uhum, Porque o filho ia jogar uma partida importante. E aí isso passava pro filho, daí o filho ficava doente, assim, no meio do torneio, de tanta pilha que era uhum, colocado, né? Você vai uhum. somatizando aquilo, é bizarro isso. Uhum. Tanto que eu já falei, olha, se você sabe que você vai ficar nervoso, que você vai ficar mal, não vá, né? Deixa que a criança vá sozinha, né? Ela consegue estar lá sozinha, ela tem potencial para isso, Pode ir com um né? amigo, né? Com alguém Isso, assim. isso exatamente, né? Se você sabe que você vai ficar mal e que você pode atrapalhar, então não vá, né? Deixa que aquilo se desenvolva, né? A parte de você também, né? E eu acho que isso é outra coisa também que é pouco difundida, assim, acho que é pouco conversado. A gente nunca teve também alguém disposto a, sei lá, fazer uma orientação para os pais das crianças, sabe? Uhum, Tipo, sei lá, a gente vê muito camp de treinamento pras crianças, curso. Mas não uhum. tem um curso assim, tipo, administre a carreira enxadrística do seu filho, né? Como lidar com a pressão dos torneios, como não passar isso pro seu filho. Fica uma ideia aí pra você explorar, ó, como aconselhar os pais, né? Um aconselhamento pros pais. Porque, Uhum. pela sua percepção geral, assim, você acha que são poucos casos ou são muitos casos que isso acontece? Muitos, inúmeros. Pois é, as consequências aí, elas podem ser, tipo, pode acontecer todo tipo de coisa. O que mais acontece mesmo, eu acho, é que muita criança passa por isso, né, no período da infância ali, da adolescência, e quando cresce, que ele tem a idade pra tomar as decisões por ele mesmo, aí ele para de jogar, né? Ele fala, não, Uhum, porque é o que você falou, assim, o que importa é a experiência que você tira daquilo, né? E às vezes, se você olha pro uhum, passado e todas as suas experiências foi de estresse, de nervoso, de decepção, né? De uhum, culpa, assim, de lembrar só dos erros e não tem nenhuma recordação legal, assim, tipo, uma hora você pega e fala, eu não quero isso agora, que eu posso escolher outro caminho, eu vou para outro caminho, né? Essa é a uhum. consequência mais típica, eu acho. Não quero nem cruzar mais por aqui, né? Nesse sentido, eu dei um pouco de sorte. Foi um pouco de azar que meus pais nunca puderam me acompanhar em torneios. Mas aí foi um pouco de sorte também, porque eu sempre tinha que ir sozinho, né? Depois que eu já tinha, sei lá, Uhum, uns 15 anos. E eu nunca tive meus pais muito em cima, assim, tipo. Eles gostavam que eu jogava xadrez, mas eles nunca ficaram assim, não, mas se você quiser ser o melhor, você tem que estudar 15 horas por dia. Ou tipo, uhum, o fulano lá, seu amigo, tá estudando 10 horas, você só tá estudando 3, sabe? uhum, E eu já tive contato com alguns garotos, né? Quando eu viajei pro exterior, pros Estados Unidos, pra Europa. Eu já tive contato com jogadores assim, que, tipo, viraram GMs com 14 anos, com 13 anos, MI com uhum, 12. Então, assim, a gente tá falando de prodígios a nível mundial, né? uhum, E eu aproveitava pra conversar com os pais dessas crianças. E eu nunca, dos que eu conhecia, assim, eu não via os pais como uma figura que exigia, tá ligado, do moleque. De que não, uhum, você vai treinar duro se você quiser ser bom, assim. Eles davam essa liberdade, assim, tipo, não, é isso que você quer? Você quer ser um jogador profissional? uhum. Então, Então beleza. vai. Mas você tem que estudar, tá ligado? Você sabe que você tem que estudar. Então, os pais, muitas vezes, eles se esforçavam pra prover, um professor particular bom,
um material legal de estudo, um computador, né? As coisas que são necessárias, as ferramentas. Mas eu via muito mais essa parte como uma proatividade da criança, assim. Uhum. De que os moleques mesmo já são viciados em xadrez, eles estudam, se deixar eles ficam vendo xadrez o dia inteiro. Mas nunca uma coisa assim, tipo, de que, o pai tem que ficar em cima, assim. Uhum. E olhando então, agora vamos inverter que eu tenho uma pergunta para fazer. Que É, isso? A gente não combinou isso. Então, mas você falou que não tem combinado, então vamos sair do Ixi, roteiro. tá bom. Posso ter me ferrado É, aqui. Vou ter que. Dependendo do resultado, eu vou começar a definir regras aqui pra entrevista, mas tudo bem. como você falou, né, que você teve essa liberdade aí de poder ir mais por você mesmo, né? E como que você então gerenciava as suas emoções, né, nesse cenário aí? Ah, sei lá, na doida, né? Porque, tipo, não tem. Sei lá, a gente não. Se a gente não tem muitas vezes orientação de como estudar xadrez mesmo, que já é uma coisa um pouco mais acessível, imagina de como lidar com as suas emoções, né? Acho que Uhum, era muito mais conversando com os amigos mesmo, né? Trocando experiências, assim. Às vezes com um amigo mais próximo, uhum. de trocar as sensações, os sentimentos. E, Recentemente eu tenho feito isso de um jeito mais profissional, mas uhum, até porque eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente nem para pensar nessas coisas, né? uhum. Passa batido, né? A gente sente, mas não para pensar no que tá sentindo, assim, você só sente. Uhum. E olhando agora, assim, o que que você acha que seria interessante de olhar? Quais emoções que você acha que a gente poderia falar aqui? Porque, assim, acho que é muito importante entender que as emoções, elas surgem. Então, não tem como eu impedir que elas vão aparecer. Né? Assim, a alegria, a tristeza, a raiva, nojo, enfim, tudo vai surgir, né? Mas como que a gente pode gerenciar isso? Então, o que que você acha interessante de olhar, né? Vendo aí que você está nesse cenário de atleta profissional, né? Sim. Ah, então, eu acho que assim, a conclusão que eu cheguei, né? Eu comecei a fazer terapia regularmente em 2018, né? Uhum, Fevereiro, assim, de 2018. Hoje, a conclusão que eu tiro é que eu acho que para cada jogador, né, que quer trabalhar a própria parte psicológica, o importante é que você precisa se conhecer primeiro. uhum, Conhecer. Porque aí isso vai definir quais são as suas. É o que você fala, as emoções surgem. Aí você vai entender, tipo, quais emoções surgem, por que surgem, em que tipo de contextos que elas surgem. O uhum, que que tem em comum essas situações com o xadrez, quando surge no xadrez esse tipo de emoção, esse tipo de sensação. uhum. Porque no meu caso foi assim. Eu tive um pico ali em 2016. Aí, ó, já virou sessão de terapia aqui já. Você conseguiu inverter. Ela conseguiu inverter a entrevista, tá vendo? Eu que vou contar agora o negócio. Mas é importante para todo mundo aí saber. Não, tá virando um negócio meio coringa já aqui. Meio coringa. Mas ok, era um assunto esse que eu acho legal também de falar. Assim, eu tive um pico ali em 2016, onde eu fiz as duas normas de GM, cheguei muito próximo de 2.500, eu cheguei a passar durante um torneio, caiu, mas bom, aí ganhei Continental Blitz, joguei Mundial, e aí surge aquela coisa, né, tipo, ó, o cara é o próximo GM, vai ser o próximo GM, tá aí já, né, tá na boca. Mas alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu e, de repente, desse pico, assim, antes de fazer a terceira norma, eu caí, fui caindo, voltei, né, pra uma faixa de rating já um pouco mais longe de 2.500, que é meio que onde eu tô agora. Não, agora eu voltei a subir, mas ainda falta a última norma, né? Uhum, E aí eu, tipo, ficava pensando, assim, o que que... O que que eu tenho que fazer, né, pra sair essa norma, assim? Porque eu tava jogando bem, o que que aconteceu? E aí eu ficava, tipo, não, vou estudar. Só que eu tava dando um monte de aula e eu tava fazendo várias coisas. E eu não tinha tanto tempo pra estudar, né? Mas eu ficava, pô, não, mas eu tenho que estudar. Aí eu dava um jeito de estudar, tal. Mas os resultados não voltavam, eles não voltavam a ser como antes, né? Eu ficava batendo nessa, não, mas xadrez é isso, é estudo e treino. É estudo e treino. uhum, Se eu continuar lendo livro, se eu continuar treinando, estudando e tal, aí vai dar, e jogar os torneios. Mas não ia, não ia. Aí em 2018, teve um torneio que eu joguei no Peru, em Lima. Esse torneio pra mim foi um divisor de águas. Porque eram uhum. dois torneios em seguida. O primeiro era um torneio forte que eu fui mal. Nossa, fui bem mal nesse torneio, bem mal. Esse torneio, tipo, no último dia, assim, acho que foi o pior dia da minha vida no xadrez, que eu me senti pior, assim. Parecia, parecia que eu tinha esquecido como que jogava xadrez, assim. Eu vou ter que pegar um divã aqui e deitar.
E começa... Não, mas parecia que eu tinha esquecido como que jogava xadrez nesse dia, era assim que eu tava me sentindo. Só que no dia seguinte já tinha um torneio de norma pra começar, e era o torneio de norma mais forte que eu já joguei. Aí eu, não, tenho que me recuperar de algum jeito, né? Mas, incrivelmente, eu comecei esse torneio com 2 em 2, assim. Ganhando... Uhum, Ganhei do Molina a primeira rodada e ganhei de um cara de 2.500 a segunda. E era um torneio que precisava fazer 6 ou 6,5 pra norma, acho que 6. Porque o torneio era muito forte. 6 pontos pra um torneio de norma de gêmeos significa que você pode perder 3 partidas, o que é muita coisa num torneio fechado. Então era uhum, um torneio muito forte. E aí o torneio foi se desenvolvendo, depois eu devolvi os pontos que eu tinha ganho e tal, mas eu cheguei na última, Como que era? Eu cheguei nas duas últimas rodadas, nas 3 últimas rodadas com a seguinte situação. Eu precisava de 2,5 pra fazer a norma. Aí eu ia jogar de pretas contra um cara forte, um cara bom, e no último dia era rodada dupla, eu tinha uma brancas e uma pretas. Então, assim, se eu empatasse essa, eu ia precisar ganhar as duas no último dia. Mas se eu ganhasse, eu poderia. Eu já ia começar o outro dia de brancas, na empolgação, né? Porque tinha acabado de ganhar de pretas, ia pra matar de brancas. Na última rodada eu precisava de um empate, tipo, uma situação super normal. Não é a situação mais difícil do mundo. Então eu fui pra essa partida de pretas pensando, vou jogar de uma forma não muito arriscada, mas ambiciosa. Porque uhum, o empate não é um resultado ruim, mas ganhar seria muito melhor. E aí a partida foi desenvolvendo, eu fiquei melhor, aí eu fiquei ganho, aí eu sabia que eu tava ganho. Tipo, eu tinha certeza que a minha posição era ganhadora, que eu tinha feito tudo certo. E aí aconteceu algo, assim, no apuro de tempo dos dois. E era o apuro, assim, eu com 10 minutos e meu adversário com 3. Além de estar ganho, eu tava apertando ele no tempo. Mas eu comecei a fazer, tipo, uma decisão ruim atrás da outra, uma atrás da outra, pá, 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 e eu perdi essa partida. Eu perdi, assim. Então, era um momento que se eu tivesse tranquilo, eu poderia ou ter arrematado, eu ainda poderia ter jogado de um jeito pra, pelo menos, não perder, assim, né? E manter as chances uhum, de norma. E, assim, essa partida ela me deixou um pouco pensativo, porque acabou a chance de norma nesse dia, né? E a conclusão que eu cheguei aí, nesse dia que eu falei assim, cara, provavelmente meu problema não é xadrez, não é um problema técnico, uhum, porque as partidas que eu jogo, elas são de um nível de um grande mestre já. E eu tenho certeza que não falta nada no meu jogo. Assim, não, pode ter uma ou outra lacuna, mas que é compensada em outra área. Então, não fazia sentido pra mim. Ali eu percebi que, assim, não era alguma coisa técnica. E foi aí que eu fui conversar com essa psicóloga, né? Que era a mãe de duas alunas minhas. E eu expliquei pra ela, olha, eu acho é, que não tem a ver com estudo, porque eu já estudo, eu jogo. Eu acho que é outra coisa. E uhum, aí ela falou, olha, mas eu não sou psicóloga esportiva. Eu sou psicoterapeuta. Não é psicoterapeuta, é psicopedagoga. Sou uhum, psicopedagoga e atendo também algumas pessoas e tal. Mas aí eu pensei o seguinte: a maioria dos jogadores, eu acho que a maioria vão se identificar com isso. Mas no meu caso, né? É, tudo que vem na minha vida tá ligado ao xadrez, desde que eu aprendi a jogar. Tipo, quase tudo, assim, praticamente. Os amigos que eu converso com mais frequência hoje, a maioria são do xadrez, que são os que eu vejo com mais frequência uhum. em torneios. Os lugares que tu viaja é para jogar. Os lugares que eu conheci por causa do xadrez. Uhum, Enfim, as coisas que eu conquistei, as coisas que eu comprei, as coisas que eu consegui, tudo pelo xadrez. Isso aqui que a gente tá fazendo agora é por causa do xadrez, senão não uhum, existiria, né? Então aí eu cheguei à conclusão que tem vários momentos da nossa vida de jogadores profissionais que você não sabe distinguir, assim, até onde que vai o xadrez e onde começa a vida sem o xadrez, sabe? É uma coisa muito interligada. uhum. Então, Acho que aí tu chegou num ponto muito, muito bom. Como você falou no eu sou um início, bom assim, paciente, tá vendo? como você falou no início, né, que não é só xadrez, mas é também você enquanto indivíduo, né? Então, existe até muitas falas que são relacionadas a isso. Ah, tem o eu profissional, o eu no meu lazer, o meu eu não sei o quê. Nossa, quantos eus, né? Na verdade, é tudo você, é você, em todos os espaços, né? Então, isso que tu traz de a terapia enquanto uma forma de se olhar, de se visualizar e se entender também nesses espaços, né? Não só como, ah, vou fazer para melhorar e ganhar um torneio. Não, mas se olhar, né? Acho que se você for buscar com essa fala de ah, não vou buscar uma terapia para melhorar o jogo ou para ganhar um campeonato, isso não vai acontecer, né? Porque não é só assim, é você inteiro ali, né? Assim como você falou, era você inteiro lá naquele campeonato, não era só a estratégia, o jogo, enfim, né? Mas era como você se visualizava ali também. Sim. Então,
pensei isso, tipo, peraí, as coisas, elas são muito interligadas, então é muito provável que o xadrez, ele influencia a minha vida pessoal, né, e vice-versa. É uma relação recíproca. Que live maravilhosa. Parabéns E pela iniciativa, Quinti. valeu aí a atuação da Babi, obrigado. É, então, e aí eu pensei nisso, né, bastante. Aí eu falei pra ela, não, não tem problema você não ser psicólogo esportivo, porque eu acho que vai ser bom do mesmo jeito. Aí, Uhum, pegando hoje em retrospecto, né, aquela fase ali, 2016, comecinho de 2017, que eu ainda tava subindo no comecinho de 2017. Foi uma fase da minha vida onde começaram a surgir coisas novas, não, fora do xadrez, né? Começaram a surgir outras coisas na minha vida, assim, outras preocupações, outros projetos que estavam fora do xadrez. Então, é o tipo de coisa que dá uma desbalanceada. Até aquele uhum, ponto era só o xadrez. Então, digamos que assim, era, sei lá, 100% da minha atenção era pro xadrez. Então, chegou naquela fase de 2017, aí digamos que eu só conseguiria colocar 60% da minha atenção no xadrez, porque tinha que ter uhum, 40% para outras coisas. Talvez se eu já tivesse esse tipo de trabalho psicológico na época, teria sido mais fácil de administrar isso. De eu ter uhum, acalmado e pensado, né? Não. Então, é isso, tem mais coisas, não é só o xadrez e tal. E lidaria muito melhor com isso, Eu não ficaria pensando, não, é porque eu não estudo, eu tenho que estudar mais. uhum, É uhum, porque ano passado eu li. É porque em 2013 eu li 15 livros e ano passado eu li 3. Isso não. Né? Então, tipo assim, tanto que depois que eu comecei a pensar melhor sobre isso. E trabalhar isso em terapia, né? Levar as minhas dúvidas, as questões, as angústias. Aí eu voltei a subir. E, tipo, hoje eu me sinto muito mais seguro sobre o meu xadrez do que lá em 2016, que eu tava subindo sem parar, assim. Mas eu lembro que naquela época eu não tinha certeza se eu tava ali porque eu tava jogando daquele jeito, sabe? uhum, Então, tipo assim, eu realmente tinha essa coisa de, caramba, será que eu vou cair uma hora? Porque tá dando tudo muito certo, assim, tá batendo tudo. Será que eu vou cair? Eu não sei se essa é a minha força mesmo. E não era, né? uhum, Porque eu caí. Mas hoje eu tenho certeza que a minha força é mais. Então, assim, tenho certeza que eu vou chegar muito mais tranquilo, muito menos ansioso do que antes. E uhum, foi muito bom trabalhar isso. Mas aí eu consegui trabalhar é, outras coisas fora. Não só os problemas do xadrez, os problemas da vida lá fora, né? Que todo mundo tem. uhum, Aquelas coisas que parece que ninguém tem, mas todo mundo tem. Problema de família, de dinheiro, de uhum, relacionamento, de saúde. Enfim, uhum, são muitas variáveis que todo mundo tem que se preocupar em algum momento. E uhum, quando você tá com essas coisas fora de harmonia, assim, aliás, depende muito de como você se reconhece como pessoa, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho a impressão de que eu sou muito mais produtivo quando as coisas estão em harmonia, organizadas. Tem gente que uhum, precisa do caos, tem gente que só opera na base do caos. Mas eu sei que no meu caso, esses diferentes eus aí, eles estão em caos, uhum, né? Eles estão em conflito entre si. E aí as sensações estão em conflito, eu sei que eu funciono muito pior. Mas se eu consigo trabalhar para todos eles estarem em harmonia assim, então é muito mais fácil. E foi isso que eu descobri uhum, fazendo terapia, foi muito bom. uhum. Que entra aí esse gerenciamento das emoções, né? E também a consciência corporal, né? Então, opa, eu tô me mexendo todo aqui, né? Então, se percebeu, tá? Mas como que eu tô me mexendo? Né? Como que surge esse mexer todo, né? Ele tá querendo dizer o quê? Meu corpo tá querendo dizer o quê para mim, né? E muitas vezes todos esses movimentos também acabam tirando aí a concentração do jogo em si, né? Pode parecer que não, mas quando você tá ali, teu corpo tá um caos, que não aguenta estar ali, né? Tu não aguenta ficar sentado. Nossa, como é que tu vai focar naquilo que está na tua frente se teu corpo já não aguenta estar ali também, né? Sim. Então, acho que é todo esse conjunto aí de emoções, corpo, mente, enfim. E é uma coisa que é legal é que às vezes fazia assim, tipo, eu falava de uma partida ou de um torneio que teve uma sensação em particular, assim. Aí ela falava, mas você consegue resgatar na sua vida algum momento, algum outro momento que não tem a ver com xadrez, onde você teve essa sensação, onde você Uhum, se sentiu dessa forma? Por que que você se sentiu dessa forma, assim? E aí você vai percebendo que as coisas são meio que um ciclo, né? Que elas se repetem, uhum, assim. uhum, Esse é o primeiro passo, eu acho. Depois você vai trabalhar formas pra não deixar que esse ciclo se repita sempre nos momentos decisivos, se for algo que te prejudica, né? uhum, E uma coisa que é legal é que a maioria dos jogadores enxadristas não percebem, mas, mas alguns já me falaram, né? E eu percebi isso ainda melhor em terapia também. É que o xadrez ele é um bom catalisador dessas coisas que a gente sente, né? Tipo, as sensações, que todo mundo tem que extravasar de algum jeito. Aí a psicóloga mesmo fala, tem uhum, gente que extravasa na luta, tipo, praticando alguma luta. Tem gente que não aguenta, tem gente que extravasa, tipo, tratando os outros mal.
Uhum. E vai para um lado negativo, assim, né? Mas o xadrez, ele é um esporte, então você tem a possibilidade de trabalhar essas sensações de uma forma produtiva, né? No tabuleiro, Uhum. se você souber É, usar isso. é legal você ter falado isso, porque falei aí tanto da minha desvinculação com o xadrez, né? Mas vejo surgindo de outras formas, por exemplo, para mim mesma. Tem momentos que eu tô assim, meio triste, cansada, de saco cheio da vida, sei lá, dias e dias, né? E daí eu pego assim, quer saber? Vou jogar só uns ping no chess, né? Porque daí ali parece que sai tudo, fico só concentrada ali no que eu tô fazendo, então, sem muitas expectativas de ganhar, perder, e bem e mal, só deixar rolar um pingzinho ali, sabe? Então, para mim até surge dessa forma também ainda. Como lazer, né? Isso, Pra exatamente. distrair, assim. Isso é um bom catalisador, como você estava falando, né? Dessas emoções aí. Sim, não, isso é. Eu acho que pra quem aprende xadrez e tem essa coisa de rotina de torneios durante muito tempo, acho que vai ser uma coisa meio pra sempre, assim, né? Que a pessoa acaba uma Uhum, hora ou outra querendo jogar, querendo ver um vídeo, uhum, alguma coisa assim. Bom, mas aí entra nesse ponto, né? Que é o que eu costumo dizer pra galera, assim. Eu provavelmente não compraria um livro do Carlsen falando como que ele se prepara psicologicamente para os torneios, para ganhar os torneios. Mas eu compraria um livro escrito pelo psicólogo dele, falando o que eu trabalhei com o Carlsen para ele ser forte psicologicamente. Porque uhum, isso é o que eu acho interessante. Eu vejo muitas pessoas, mesmo treinadores, jogadores fortes, assim, falando sobre essa parte psicológica. E eu vejo que é muito focado no seguinte, a noção que a galera tem, né? Psicologia no xadrez é você ganhar partida, é ganhar torneios. uhum, Então, assim, o uhum, que é ter psicológico bom? Você perdeu uma partida ontem e você ganhar a rodada de amanhã. uhum. É ser frio e calculista, né? Você não sente, você vai lá, cada momento é um momento, você não se abala com o que surge, né? Isso, não, e é resultado, né? É você, Isso. é você fazer ponto. Psicologia é você fazer ponto, é você ganhar torneio. Uhum, Mas eu não vejo, tipo, a maioria dos jogadores tentando se entender assim, sabe? Tipo, pô, por exemplo, por que que depois que eu faço um erro, eu não consigo me recuperar, assim, né? Na partida. Quando eu vejo que eu uhum, fiz um erro, eu não consigo me recuperar e seguir jogando a partida normal. Por que que eu fico tão frustrado quando eu perco pra um cara de menos rating? uhum, Por que que eu fico tão frustrado quando deixo escapar uma partida ganha? Nunca vi, tipo, muitos jogadores, mesmo os famosos e muito fortes assim, refletirem sobre isso, ou pelo menos nunca os que eu conversei, né? Nunca uhum, me falaram. E a gente fica muito focado nessa coisa de que psicologia é fazer ponto, você ganhar ponto. Mas eu acho que se trata do jogador tentar se conhecer, né? Tentar se entender melhor como jogador, onde que estão os erros dele, onde que estão as falhas. E às vezes, muitas vezes isso vem de uma falha técnica no seu jogo, e aí você precisa melhorar taticamente. Mas quando é uma falha que se repete muitas vezes, mesmo depois de você ter treinado aquilo, sei lá, se ele é um livro inteiro sobre aquele tema que você não dominava e você continua errando, peraí. Será que não tem um bloqueio? Será que não tem alguma uhum, coisa assim? Então é algo que eu uhum, recomendo pra ser trabalhado, né? Pelos jogadores. uhum, Agora, aí eu queria entrar num outro ponto, né? Que também pedir a sua opinião. É uma outra coisa que eu acho que. Não sei se você tem essa impressão. Você acha que ainda é um tabu, assim, ainda? Mesmo hoje em dia com a difusão do assunto, da gente falando cada vez mais, você acha que ainda é um tabu, tipo, terapia, saúde mental, essa parte de você procurar ajuda psicológica? Você acha que ainda uhum, tem uma certa resistência das pessoas? uhum. Eu percebo dois lados, sim, que ainda tem uma certa resistência e vejo que isso aí é fruto da própria história da psicologia no Brasil, né? Então, se a gente vê a história do Brasil, a psicologia é algo muito recente aqui, né? Então, além de ser recente, né? Não é muito difundido. Então, agora que está começando a se falar sobre a importância do cuidado da saúde mental e tal, É que tá mas todo eu mundo vejo adoecendo agora, né? Daí não tem jeito, isso, tem que falar disso. isso, exatamente. Mas eu percebo o outro lado também, até numa certa romantização da psicologia, né? Como se a terapia fosse um lugar apenas para se falar de coisa ruim, né? Um lugar que lá você vai solucionar os seus problemas, né? E acho importante colocar que não, que a terapia ela é um espaço que também podem surgir coisas boas, não só coisas ruins. Você não precisa lá só quando você está mal, né? Então, e para além disso,
é algo que você pode ter aí como uma manutenção, né? Então, posso ir, posso não ir, posso, né, encontrar suas próprias ferramentas. Tem pessoas que a psicologia não vai servir, e ok também, né? Mas, assim, esse olhar de que você tem para você mesmo. Então, pessoas encontram esse manejo das emoções que a gente estava falando, às vezes em outros espaços também, né? Mas eu acho que se conversar sobre a importância de olhar para isso, né? É algo que a gente às vezes acaba conversando, né, no WhatsApp e tal. Como a gente está vivendo aí uma vida de produção e competição, né? Então estamos tão imersos em rotinas, em trabalhos, em tarefas, que esquecemos de olhar para nós, né? Como que eu reajo, como que eu me sinto, como que aquilo me impacta, né? O que que é bom para mim, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que eu não quero. Né, isso acaba se impactando dentro do esporte também, né, que vem aí como uma profissão, né? Então a gente sim vive numa sociedade onde as pessoas precisam de trabalho, né? E o esporte vem também como uma profissão. Então ser visto dessa forma também, né? Sim. E assim, tem uma noção também, eu acho, equivocada, que é tipo, de que você só vai lá no psicólogo, num psiquiatra, você só vai se você tiver problema, né? Porque eu lembro Uhum. que a minha mãe mesmo, a primeira vez, quando eu falei, a partir de semana que vem eu vou começar a ir numa psicóloga. Aí ela falou, nossa, mas por quê? Você tá com algum problema? Algum problema? Tipo assim, Sim. você tem que estar. Você já tá mal, né? E é uma Uhum. coisa assim, é algo tão natural quanto você fazer um exame de rotina. Uhum. Porque, porque o cérebro é um órgão também, né? Uhum. Como fazer uma fisioterapia, né? É um órgão. E Uhum. assim, a gente joga xadrez, né? É o órgão que a gente usa mais jogando. Por que que você não vai cuidar, né? Uhum. Por que que você não vai se interessar em ver se tá tudo certo ali, né? Se não tem nada pra Uhum. melhorar, nada que precisa ser reparado, assim. Eu, Uhum. eu imagino que tem também uma certa. Às vezes um certo equívoco das pessoas de encarar, né? Ali o divã, tipo, a terapia, a sessão com a psicóloga, como um momento de extrema fragilidade, assim, né? E aí Uhum. muitas pessoas, elas não têm essa coragem de se abrir, assim, né? De se Uhum. expor, digamos, de confiar no Uhum. profissional e, tipo, falar do que Não, sente. se você tá lá, você tem que se propor aquilo, né? Então, uma das outras coisas que eu acabei até me perdendo antes é que essa romantização de que lá alguém vai solucionar os problemas para você, né? E eu acho importante colocar essa responsabilização do indivíduo também. Então, só vai ter efeito e só vai acontecer algo se você se responsabilizar por aquilo, né? Não depositar a responsabilidade da sua mudança em outra pessoa. Depende de você também. Né? Então, não é só ir para esse espaço terapêutico e esperar que lá as coisas vão se solucionar muito lindamente, né? Não, depende do que você vai fazer também para além daquele espaço, né? Sim, não, e o profissional, ele te ajuda a desatar alguns nós ali, né, que você tem. Mas foi o que eu percebi na prática. Aquele último puxão que abre o nó é você que dá, né? O profissional, no máximo, ele Uhum, vai ajudando a dar uma facilitada no caminho, pra você entender o que que tá acontecendo ali, né, nas suas emoções, nos seus pensamentos. Mas quem vai ter que organizar aquilo no fim é você, né? uhum, E é uma coisa super, realmente, como eu disse, super saudável, assim. É igual cuidar de qualquer outra parte do corpo, né? uhum, Que a gente exatamente. deveria. Acho que é um assunto que deveria ser visto como uma coisa simplesmente igual ir na academia, né? Você vai, Uhum, você vai na academia, a maioria das pessoas vai na academia para manter o corpo saudável. Então, você vai lá para manter a sua mente saudável também, né? uhum. E assim, Renatinho, eu acho muito legal tu trazer isso como debate, né? Que a gente está navegando por vários pontos, né? Mas Sim. acho muito necessário que isso seja falado. Eu acho muito legal você falar, eu vou, eu faço, eu olho para mim, né? Até como um incentivo aí para quem está entrando nesse ritmo de jogo mais profissional, ou para quem quer ser atleta, enfim, né? Acho que é muito legal da tua parte trazer aí essa visão também. Sim. E nesse contexto de pandemia, que a gente tá aí já é mais de um ano, assim, você tem aumentado atendimentos, mais gente te procurando. Você Uhum, tem algumas dicas aí pro pessoal, porque na pandemia, por exemplo, pros enxadristas mesmo, tá complicado pra quem tem costume de jogar, porque a gente tá acostumado. Por exemplo, desde. Deixa eu ver. Desde que eu tinha 13 anos, acho.
eu nunca fiquei tanto tempo em casa. Nunca passei tanto tempo assim em casa. Eu tô desde fevereiro do ano passado em casa, já fez um ano. Não, então, eu tava dizendo que Beleza. assim. Tava dizendo que assim, quando eu comecei a jogar com 13 anos, eu já comecei a viajar pra jogar jogos regionais e jogos da juventude. Então Uhum, eu tinha sempre pelo menos, sei lá, 2 viagens por mês. 2 viagens por ano, quer dizer, que eu fazia a cada 6 meses. Eu nunca fiquei assim, um ano, né? Fora. uhum, E aí a gente sente, né? Saudade, assim, da rotina de torneio, de viajar, de aí ver os amigos, de dar uma uhum, caminhada. Aí você vai jogar na internet, não é a mesma coisa. A gente tem uhum, os problemas das trapaças na internet que tá, tipo, demais também, assim. Você joga contra 10 caras, dois estão usando máquina, assim. É um negócio uhum. muito doido. E aí, o que você tem pra contar aí também? O pessoal na pandemia aí tá... Todo mundo tendo vários problemas, pacientes. Sim. Então, a pandemia aí veio para mim de uma forma muito forte para mostrar que por mais que tenhamos aí planejamentos, visualizações do que gostaríamos de fazer, a gente lida muito com o imprevisível, né? Então, ninguém esperava aí que viesse uma pandemia em nível mundial, né? Então, eu, pelo menos, nunca esperei passar por isso na minha vida, né? E de fato mexeu aí com tudo, rotina, planejamentos, contatos sociais, formas de se relacionar com o mundo e consigo, né? E daí entra em dois lineares que você perguntou como que está a demanda na pandemia, né? De um lado, eu percebo que a demanda ela acaba se tornando cada vez mais necessária, justamente por isso, né? Por toda essa quebra aí que acabou acontecendo com esse cenário atual. Mas, por um outro lado, acaba não sendo muitas vezes viável, porque muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas estão passando dificuldade, né? Talvez as pessoas que mais estejam precisando não têm condições de estar tendo esse processo, né? Então, é uma situação bem delicada, assim, de fato, não sei como é que está aí para você, mas vejo muitas coisas aqui onde eu moro que me deixou muito, muito triste, muito pesado, né? Acho que a pandemia aí ela veio para mexer com muitas, muitas coisas em todo mundo, social, individual, E que dificilmente vai mas voltar a ser que nem antes, né? Eu acho, depois da isso, pandemia. exatamente. Mas, por um lado, eu vejo que serviu também para coisas boas, né? Por exemplo, aí o xadrez ele se difundiu muito mais online, né? Então, achei muito legal. As pessoas começaram a usar o Twitch, YouTube, campeonatos online. Pelo menos percebo aqui, agora eu estou mais desligada, né? Mas ano passado eu ainda estava bem ligada com o xadrez aqui de Blumenau. E percebi que as meninas elas estavam mais engajadas a jogar online, né? Então, talvez algo que elas não tinham o costume de fazer antes, porque vai ter um campeonato lá, um campeonato ali. Não, elas começaram a jogar semanalmente online, por ter mais possibilidades também, né? Por ser mais difundido. Então, tem do lado os impactos, mas também surgem aí outras possibilidades, né? E até novas formas de trapaça, aí como você colocou, né? Então, por estar sendo Sim, mais difundindo, as pessoas também estão aprendendo a roubar mais, né? sim, sim. Aí veio a série também, né? O Gambito da Rainha Uhum, também é isso aí. ajudou na popularização. Realmente, tem uns dados aí que dizem que o xadrez é o esporte que cresceu mais na pandemia, né? De número de praticantes, assim. Termo muito, Uhum, muito mais buscado no Google. Tem todas essas métricas aí. Agora uma uhum. curiosidade. Você é psicólogo. Na verdade, uma outra curiosidade, antes dessa curiosidade. Aqui diz que você é psicóloga e é gestalt terapeuta. O que que é isso? Eu nunca ouvi Uhum. essa expressão. A Gestalt terapia ela é uma abordagem da psicologia. Então, dentro da psicologia tem vários ramos, né? A psicanálise, a comportamental, a cognitivo-comportamental. Eu me baseio pela Gestalt terapia. O que é a Gestalt terapia? Né? Ela é uma abordagem focada no aqui e agora. Né? E para além de ser uma abordagem focada no aqui e agora, ela é uma psicoterapia do contato. Então, ela não vai se focar em gerar interpretações ou buscar as causas do que está acontecendo, né? Mas na Gestalt terapia é muito mais importante o processo do indivíduo que está naquele espaço, né? Então, eu me baseio por essa abordagem dentro da psicologia, e cada abordagem vai ter uma forma de se basear.
Mas ela parece ser, então, uma coisa muito focada, assim, né? Muito, parece ter um objetivo muito claro, assim, né? Com o indivíduo. O objetivo é o processo do indivíduo naquele momento, né? Então, diferente de outras abordagens, na Gestalt terapia, tanto o terapeuta quanto o consulente que está ali junto comigo, nós dois temos um processo ativo ali dentro, né? Não, ninguém é passivo nessa troca, né? É o que me norteia dentro desse espaço. Mas aí você não trabalha, por exemplo, com, sei lá, com interpretação de sonhos, com outras coisas assim. É uma coisa muito mais do momento presente. É e não é. A Gestalt terapia tem a sua forma de olhar os sonhos, né? Então, não vai ser a interpretação do sonho, mas vai ser outra forma de trabalhar com o sonho. Então, basicamente, ela não vai partir de interpretações ou causas, mas sim do processo e como que a pessoa está vivenciando aquilo, né? Parece muito complicado pra mim, pra entender. Mas basicamente é uma abordagem da psicologia, né? E eu acho fantástico que existam diversas abordagens, porque existem diversos tipos de pessoas, então vão ter pessoas que vão se identificar de uma forma, pessoas que vão se identificar com outra. Então até aproveito para dizer, se você já fez terapia e não gostou, tente de novo com outro profissional. Né? Existem abordagens diferentes, profissionais diferentes, então acho que vale a tentativa aí, porque eu já conheci muitas pessoas que fizeram, não gostaram e falaram, não gosto, não é para mim, né? Mas cabe muito também de você se identificar com o profissional que você escolheu estar. Né? Sim. Ah, não, e uma coisa que eu acho importante, né, de falar, que às vezes o pessoal fala assim, tipo, é, sei lá, melhor psicólogo é um bom amigo, é você tomar uma cerveja no bar Uhum, com os amigos, essa é a melhor terapia que tem, tomar uma cerveja com os caras lá, desabafar da vida, daí eles falam também. E assim, depois que pra mim ficou mais claro ainda, depois que eu comecei a frequentar, né, aí na psicóloga, essas trocas são importantes, assim, com os uhum, amigos, né, às vezes com seu parceiro, com a sua parceira, com seus pais, com pessoas que você gosta, assim, né? Que você uhum, confia, que você se sente disposto a se abrir, assim, e elas também se abrem com você. Essa troca é importante. Mas também é importante a gente entender que o psicólogo, né? O psicoterapeuta, o psiquiatra, é um profissional, né? Então, assim, uhum, por mais que o seu amigo, a sua amiga esteja disposto a ouvir seus problemas, a te aconselhar, a te ajudar, ele também tem os próprios problemas, né? Não que o psicólogo não tenha, mas assim, o seu amigo ele tem os próprios problemas, ele tem as próprias visões, as próprias opiniões, e vai ser uhum, muito difícil que ele se desvincule disso totalmente para se dedicar àquilo que você está trazendo, né? Enquanto uhum. o profissional ele já tem uma base de Uhum. estudo, O de profissional prática. tem uma escuta qualificada, né? Então não quer dizer que você ir no bar com os amigos também não seja terapêutico, claro que é, né? Então, meu, se eu vou no bar com os meus amigos, converso, tá perto de quem eu gosto, claro que é bom, né? Então, às vezes jogar xadrez é bom, né? Ver uma série é bom, ler um livro é bom. Tudo isso pode servir como algo produtivo para você. Mas quando você contrata um serviço, você vai para uma escuta qualificada, né? Você não vai para ouvir conselhos, né? É diferente conversar com um amigo. Gosto muito da forma que a Gestalt, pelo menos dentro da minha linha da Gestalt, a gente não olha como paciente ou cliente, mas sim consulente. Consulente é quem consulta a si mesmo, né? Então tu vai nesse espaço para consultar a si mesmo, né? Porque você vai buscar em você, não existe uma receita pronta para as coisas. Ah, eu tenho ansiedade, qual receita você me dá? Não. Né? Então você vai ter que encontrar o que funciona para você. Às vezes o que funciona para mim não é a mesma coisa que funciona para ti. E aí, né? Como é que Sim. a gente vai fazer? E aí, nesse caso, a terapeuta, ela tá ali pra ir te dando, tipo, uns toquinhos, assim, né? Porque é você que tá se consultando. Ela vai dando uns toquinhos na direção que você tem que ir, né? Que ela acha que você tem que ir. Ah, mas isso, né? Assim, né? Assado, pra fazer você pensar, né? Uhum, Algo que talvez o amigo, por mais que ele goste de você, ele vai ter uma dificuldade de se colocar inteiramente no seu lugar, né? Pra te dar essa direção. Ele vai falar, sei lá, baseado nas crenças dele, no que ele pensa, né? E não tem uhum, nem sempre tem uma base teórica de estudo, né? De como uhum. trabalhar isso.
Mas, É outra relação, né? Até eu, então, enquanto amiga, né? Mesmo tendo base teórica e trabalhando com isso, quando eu estou com os meus amigos, é tipo, só me ouve que eu quero reclamar, né? Vamos conversar, vamos jogar a conversa fora, né? os seus Então, tem amigos, espaços, tá? eles tentam pegar uma consultoria grátis, assim, sempre com você? Olha, já percebi algumas coisas, eu fiquei, isso aí você tem que ver em outro lugar, não comigo, não. Você tem mania de ficar analisando seus amigos, assim, ou tipo, ele, ele fala alguma coisa, daí na hora você não fala nada, aí depois quando você tá em casa, você fica, nossa, aquela situação ali é muito perfil 3A laranja. Não, isso que eu acho engraçado também, essa visão de que psicólogo tá o tempo todo analisando tudo, né? Nossa, eu tenho mais coisa para pensar na vida. Às vezes eu, sei lá, tô vendo o passarinho que tá andando e a pessoa tá falando, não tô nem aí, porque naquele momento eu não tô prestando atenção naquilo, da forma que eu presto no meu trabalho, né? Então é diferente. Imagina se eu ficasse o tempo todo prestando atenção em tudo da forma que eu trabalho, meu Deus, eu ia viver exausta, né? Só não ia conseguir fazer outra coisa, né? Exatamente. Ah, e a outra curiosidade é, você tem psicóloga também? Você também faz Com terapia? certeza. Ou não Uhum. precisa, não, né? Santo de casa não faz milagre, né? Com certeza. Tenho a minha psicóloga maravilhosa. Um beijo. Sei que ela não está me ouvindo, mas, né? E além disso, também eu, enquanto profissional, faço supervisão. Né? Que supervisão seria contratar um outro profissional para me desenvolver enquanto profissional, que daí é diferente da terapia Um também. coach. Ah, não. Você Essa contrata, história de coach aí você vai muito contrata um longe. coach de psicólogos pra te ajudar a ter melhor performance. Ai, Renatinho, se a gente entrar nessa de coach, isso aqui vai longe, né? Porque, assim, tem algumas opiniões com coaches, né? Mas Não, não vem ao caso agora. não, mas tudo bem, é como se fosse, sei lá, um professor particular pra... Ou não. Ou Isso, tipo isso. dentro da minha abordagem, a supervisão serve para eu me visualizar enquanto profissional, porque o profissional, cada um vai ter a sua forma, né? Então, por mais que eu tenha a minha abordagem, eu tenho a minha interpretação da abordagem. Então, outro profissional da mesma abordagem vai ter a interpretação dele, assim como é no xadrez, né? Então, você joga uma determinada variante a partir da tua interpretação daquilo. Né? E pode ser diferente de outros jogadores. Eu acho que isso torna mais único, né? Então Uhum. não tem como assim, vou ser um profissional assim, assim, assado. Não, eu tenho que descobrir como eu sou enquanto profissional. Assim, você, como você está se descobrindo enquanto atleta, né? Que você é o Sim. Renatinho e só você é esse atleta, ninguém outro é que nem você, né? É lógico, né? Ah, mas é interessante você. Então quer dizer que é uma pessoa, tipo, avalia seu desempenho, assim. É, digamos assim, a abordagem que você tá fazendo. Uhum. Não necessariamente meu desempenho, mas É, não desempenho, mas sei lá, dá umas opiniões sobre o que você tá fazendo, assim. Ele como uma pessoa isso. de fora do processo, né? Sim, é basicamente, mas o que que te motivou a fazer aquilo naquele momento, né? Por que que você se sente incomodada quando tal pessoa fala sobre coisa, enfim, né? Para eu ver também qual o meu papel ali naquela troca, né? Nossa, isso é muito interessante. Eu não sabia que existia, mas realmente é algo muito legal porque é uma forma de você evitar que você se torne, sei lá, enviesada, assim, né? De alguma forma. Sei lá, que você tenha Uhum, de desenvolver manias, né? No uhum, atendimento, essas coisas. Então, é alguém que vai estar sempre ali pra falar, ó, mas, sei lá, talvez ali, não sei se você não pareceu imparcial, sei lá, se tem alguma coisa que te incomoda, essas coisas. É muito interessante isso. Porque uhum, eu imagino que apesar do profissional, né? O psicólogo, a psicóloga, o terapeuta, ele ter as próprias opiniões, assim, ter as próprias ideias, as próprias ideologias, lógico, também é um indivíduo. Mas uhum, no processo ali com o consulente, como você disse, eu tenho a impressão de que a pessoa precisa tentar se despir o máximo possível disso, né? Pra ser, uhum. tipo assim, como se Ou fosse não um. também, né? Ou Se ela não? não se despir, aquilo vai surgir também, né? Então, como que ela está se colocando? O que a impede de se despir, né? Então, não tem uma regra de como a pessoa tem que ser, mas a forma que ela vai trazer algo naquele encontro, né? Não, porque assim, imagina que, sei lá, você tá com alguém ali e a pessoa ela te traz uma coisa que, vamos dizer, bate de frente muito com algo que você acredita, que você não concorda.
Então, assim, o primeiro ímpeto por você não concordar vai ser já rechaçar aquilo imediatamente, né? E, consequentemente, já julgar a pessoa. Talvez fazer um julgamento na sua mente rápido e estabelecer uma imagem sobre o que aquilo representa pra você. Mas eu posso estar errado, mas eu imagino que o ideal seria que o profissional trabalhasse aquilo sem ter já tipo assim, um pré-conceito daquilo, assim, né? Tentar trabalhar aquilo de uma outra forma, tipo, neutra, digamos, imparcial, não sei. Ou não. Tanto que aí vem a ética profissional, né? Então, ver até onde você consegue lidar, né? Tem pessoas que não conseguem trabalhar com estupradores, por exemplo, né? Então, se eu não consigo lidar com aquilo, eu não vou lidar com aquilo, eu vou encaminhar para outro profissional, né? Então, eu cheguei a trabalhar numa prisão de jovens infratores, né? Então, lá eu tinha muito contato com várias coisas, né, tratadas aí como imorais, como ruins, enfim. Só que eu me sentia à vontade naquele espaço. Então, para mim não era um problema lidar com aquelas questões, né? Então, cabe muito do profissional perceber também até onde vai o limite dele para encaminhar para outras pessoas. Né? Então, eu percebo que aqui para mim não dá. Então, eu vou te encaminhar para fulano, que aquele fulano ele consegue lidar com aquilo, né? Eu também nunca tinha pensado por esse lado. Realmente, deve chegar uma hora que algumas coisas não tem como, né? Você fala, né, isso aqui eu não é demais pra mim. Realmente faz sentido. E tudo bem, né? A gente também é ser humano, tem coisas que não dá, né? E ok. Então, para mim vai até aqui, isso eu não consigo, então ok. É melhor que isso seja esclarecido, porque pode aí prejudicar o processo da pessoa se você mesmo se forçar a tentar estar ali, mesmo não conseguindo estar ali. Inclusive também prejudica o seu processo, né? Você acaba absorvendo coisas que você não precisaria, né? Que não faz bem, assim, porque você não vai conseguir digerir aquilo. Acaba sendo. Porque eu acho que tem isso, né? A relação ela tem que ser boa pros dois lados, né? Porque eu não sei, eu acho que acaba sendo uma troca, né? O psicólogo, ele acaba ficando com alguma coisa também, né? Da pessoa. Não é uma troca unilateral, assim, né? É recíproco. Pelo menos pode ser menor de um lado e maior pro outro, mas deve ter um pouco disso. Não, claro, né? São interações humanas, não tem como não ter, né? Às vezes eu tô vendo uma série e fulano me falou dessa série, legal, né? Então, tipo, claro, não tem como não ter uma troca. Eu acho que toda troca a gente acaba sendo atravessado e atravessando a outra pessoa também, né? Então, realmente, aí faz muito mais sentido que você evite uma troca que seria negativa pros dois lados, né? Exatamente. E aí, Bruna, pro futuro, o que você tem de projetos aí como psicóloga? Tem alguma coisa com xadrez? Tá Então, pensando no no, nosso no joguinho aí? momento, no momento eu não tenho nada assim pensando para xadrez. A pandemia veio assim para mexer de diversas formas, como a gente falou antes, né? Então, o que eu queria continuar desenvolvendo dentro do xadrez de Blumenau não foi possível por causa da pandemia, então não posso mais fazer grupos. Eu tentei algumas vezes online, mas acho que todo o contexto não estava propício para que aquilo fluísse, né? Então, não estou mais nessa função, né? Quando eu trabalhei no CASEP, que é esse Centro de Reabilitação de Infratores, eu cheguei a levar o xadrez para eles, foi muito interessante ver como eles visualizavam o xadrez lá dentro. Então, eu percebo que o xadrez ele acaba aparecendo para mim de outras formas, né? Então, E dentro da como que foi clínica, isso? acaba usando o xadrez. Agora eu me interessei, né? Porque, assim, eu acredito muito. Eu falei lá atrás, né, do xadrez como transformador social, mas eu sou um defensor ferrenho, assim, de que tinha que ter o xadrez nas escolas públicas e principalmente nas regiões mais pobres, assim, que eu acho que é essencial. Aí você teve esse contato, né, com menores infratores que, na maioria das vezes, vêm, né, de um histórico de pobreza, de violência já no ambiente. E aí, como que foi o contato deles com o xadrez? E ainda mais porque são crianças, assim, que tudo bem, eles estão ali porque eles cometeram infrações, infringiram leis, né? Cometeram erros, muitas vezes erros seríssimos, mas eles também, não tem como a gente negar que eles estão machucados também por aquela vida ali, né? Por fora e por dentro. E aí, o contato deles com o xadrez, o que você percebeu, assim, de interessante?
Lá dentro tinha um professor de educação física, então eu consegui fazer aí meio que uma parceria com ele, e ele acabou que conhecia a Regina também, jogava xadrez também com a Regina, porque a Regina também já está 1 milhão de anos em Blumenau, né? Já viu crianças se tornarem super adultos aí. Então Abrindo um acabei parênteses aqui, a Regina, que a Bruna já falou várias vezes, é a WMI Regina Ribeiro, né? Isso. Que sempre teve presente aí no xadrez escolar de Blumenau, né? Nos projetos, nas Uhum. escolas. Inclusive, quando eu fui Uhum. lá, acho que foi em 2019 que eu fui jogar um Blitz lá do Mesh, né? E aí eu conversei muito com a Regina, ela me contou do projeto e tal, achei muito legal. Então, não à toa que em Blumenau Uhum. a gente tem vários jogadores talentosos aí, né? A Gabriela Feller tava no chat até agora há pouco, né? Deve estar aí, inclusive, ainda. As irmãs Uhum. Feller são de Blumenau, né? O Natan é de Blumenau, o Rian é de Blumenau. E Uhum. muita gente. Os irmãos Borba também, né? Uhum. Bem jovens e talentosos. Então essa é a Regina. E, E aí ele conhecia a é, Regina, e voltando. E sim, ele era dessas crianças também que passou pelos projetos da Regina, né, para ver como impacta aí ter projetos dentro das escolas, né? E daí a gente conversando com ele, ele falou assim: já tentei trabalhar com xadrez e tal aqui com eles, mas não sei muito bem. Daí eu falei, olha, trabalhava com a Regina, joguei muito tempo, vamos ver o que a gente pode fazer. E a gente começou a botar porque eles tinham um tempo de educação física, assim, né? Porque por serem jovens infratores, eles também tinham aula lá dentro e daí tinha o tempo de educação física. E daí a gente começou a levar o xadrez. Percebia que muitos às vezes tinham uma resistência, né? Tipo, nossa, eu não sou capaz, eu juro que eu vou aprender a jogar xadrez e tal. E Tem daí a isso, gente ia né? devagar. Porque, tipo, aquela coisa do que Tem. xadrez é um jogo de inteligente, de gente culta, de gente chique, assim. E aí o cara Uhum, fala, não, não uhum, é pra mim, né? Tipo, uma coisa meio de autoestima uhum, também. uhum. Mas até por o xadrez ser um jogo bem elitizado, né? Ele é bem mais propagado nas classes mais altas de fato, né? Então, quando eles viam que eles conseguiam entender os movimentos, eles já ficavam, opa, não é tão difícil assim, né? Já estou sabendo como mexer e tal. E era muito legal. E a gente também levava filmes e coisas até para eles terem uma outra perspectiva do xadrez, né? Não, não vou ser um grande atleta, né? Porque ali era muito difícil que saísse um grande atleta. Mas como que eles podiam utilizar aquilo na vida deles, né? Então teve alguns aí que se destacaram bastante, foi bem legal, assim. Nossa, legal. Tá aí mais uma razão pra gente tentar atingir esse público antes que eles terminem, né? Num lugar desse. Porque imagina se a Uhum, gente chegar numa criança dessas uns anos antes, e aí ele percebe que ele pode jogar xadrez, né? De repente ele uhum. pode acabar não indo pra um lugar desse, né? Ou até, inclusive, ter tempo de ser um grande atleta mesmo, por que não? Uhum. Tanto que fica aí, né, para os grandes mestres, né, fazerem talvez movimentações assim. E não digo só com jovens infratores, mas dentro de presídios também, dentro de asilos também, por que não? Né, ajuda aí na Cara, cognição dos idosos também. ajuda a prevenir o Alzheimer, né? O xadrez. Uhum, E uhum, quando eu dava aula na escola de xadrez de Osasco, tinha um senhor que ele ia lá fazer aula e, e ele tinha tido um AVC. E aí o médico recomendou ele começar a jogar xadrez pra ir uhum, reativando as áreas do cérebro que foram afetadas pelo AVC. uhum, Então, pra população idosa também. Agora, você falou de menores infratores e de presídios, assim. Tem um juiz do Pará, doutor Flávio. Agora, eu uhum. não lembro se ele é juiz federal, mas ele é um juiz do Pará. Ele fez um projeto, não sei se chama xadrez atrás. Não sei se é xadrez no xadrez, xadrez atrás das grades, alguma coisa assim. Mas ele fez um projeto desses de levar xadrez para os presídios. Uhum, E aí os presos que faziam as aulas de xadrez conseguiam reduzir, sei lá, algumas horas o tempo de pena, né? Conforme participavam das aulas. uhum, Aí teve um torneio interno nesse presídio, que ele mesmo ia dar as aulas lá. E aí os 3 primeiros lugares participaram de um aberto do Brasil. Que jogou o leitão, uhum, inclusive. E aí uhum, os caras estavam ali pra fazer rating feed, tipo, pra jogar um torneio oficial. Eu acho que, pô, tem um. Cara, pro cara que já tá preso, tem um benefício muito grande, assim, né? De se sentir reinserido, né? Na sociedade, de autoestima. E isso a gente tá falando, assim, já como. O xadrez como um, digamos, um remédio, assim, né? Quando já aconteceu a tragédia, o cara já tá preso. uhum, uhum. Se a gente chegar antes, aí os resultados podem ser ainda melhores, né? A gente pode.
pô, o xadrez poderia salvar aí muitas vidas, né? Uhum, exatamente. Como eu tava falando ali que a gente levou alguns filmes, né? Tem um filme que para mim é um dos filmes assim que marca muito a minha vida e que eu até gostaria de trazer para cá e pensei, não, eu quero falar sobre esse filme. Batman vs Superman. Que podia ser. Vingadores Ultimato. Que é O Sétimo Selo. Não sei se você já assistiu, mas para mim é um filme que traz duas coisas que eu gosto muito, que é morte e xadrez. Então, Ficou o meio Sétimo mórbida Selo... essa frase, mas tudo bem. eu acho que esse filme ele traz de uma forma muito, muito legal, assim, que o que acontece basicamente, né? Ele é meio situado na época das cruzadas. Então, esse guerreiro aí, ele tá 10 anos nas cruzadas, ele vai voltar para sua casa e no meio do caminho ele acaba encontrando a morte. Né? E a morte chega aí, vem te buscar, acabou para você, e ele fica, não, peraí, né? Vamos jogar uma partida de xadrez. Se Vou eu te, ganhar de você, vou te encaixar uma preparação aqui, vamos lá. dele assim, se eu ganhar de você, você não me mata, mas se você ganhar de mim, você me leva. Né? Então, fica assim, a partir dessa partida deles, daí reflexões da vida e da morte é maravilhoso, né? Então, É a bem morte famoso, né, esse até filme. Eu nunca assisti, mas eu tenho que assistir, isso confesso. tem que assistir, Renatinho. Para mim é um dos melhores filmes, tanto que a morte até deixa aí que essa partida se prolongue, né? Para eles irem refletindo, conversando. Então, a partida vai acontecendo aí durante o filme, é muito legal. Ah, legal. Ó, perguntaram aqui, gostaria de perguntar sobre a sua percepção a respeito da pouca estimulação de meninas quanto a atividades relacionadas à racionalidade e à lógica. Acredita que culturalmente isso tem mudado? Fale um pouco também sobre a falácia biologicista de que mulheres seriam menos racionais do que homens. Aí a gente tá entrando num terreno que vai alongar o papo, né? Talvez. Nossa, eu preciso até ler aí para me concentrar. Gostaria de perguntar sobre sua percepção a respeito da pouca estimulação de meninas quanto atividades racionais. Sim, tanto que essa pouca estimulação vem aqui nas blusinhas como um contramovimento disso, né? Que é estimular as mulheres, as meninas a jogarem. Então, de novo aí, né? A gente volta para Regina. Uhum. Na época, as blusinhas aí foram criadas justamente com esse intuito de estimulação do xadrez feminino. Vejo que atualmente as mulheres elas estão mais presentes aí nas redes, né? Até com alguns projetos que vêm acontecendo, mas dentro do que eu vivenciei, né? Dentro das escolas, até dando aula, depois cheguei a dar aula em escola e tal, e eu percebia que de fato o público feminino ele não se interessava tanto, né? Ele precisava de mais estímulo para estar ali. Então, percebo que talvez falta de quem está nesses espaços é propiciar o espaço para que as meninas se interessem. Primeiro, porque os meninos eles tomam muito conta, né? Então eles chegam, eles são os que falam, os que fazem, os que tomam conta do lugar. Então muitas vezes elas se sentem ali meio intimidadas e já não querem estar naquele espaço, né? Por que eu vou querer estar num espaço onde eu não sou ouvida, enfim, né? Então acho que a mediação desses espaços focado mais em meninas pode propiciar que isso melhore nesse cenário, né? Eu acho que, tipo assim. Eu já conversei com a galera também aqui no chat. Só respondendo uma outra dúvida aqui, perguntaram se esse é o primeiro que a gente convida. Não, esse já é o terceiro. E, inclusive, o primeiro, que foi com o Lucas Radaeli, que é um outro amigo meu, entrou hoje no canal no YouTube. Quem quiser seguir exclamação social aí pra pegar o link do YouTube. Hoje entrou o primeiro que a gente convida lá, que foi em janeiro. Vai entrar o segundo depois e Isso. esse aqui. Segue o Mas. Quinte lá no YouTube, segue e ativa o sininho. Isso, pra receber as notificações, exato. Mas assim, sobre isso que você tá falando, né? Eu pensei assim, tipo, as Bluluzinhas, por exemplo, elas já são um efeito disso até, né? Porque assim, por exemplo, uma menina, ela pode ser muito talentosa, mas os pais não se sentem seguros de mandar essa menina pra jogar um torneio, né? Eles Uhum, ficam tipo, pô, minha filha vai estar lá, mas se for um grupo de amigas, aí os pais falam, ah, mas ela vai estar com outras meninas, vai ter a Regina, vai ter uma responsável uhum, cuidando, né? Então, uhum. eu acho que tem um pouco disso, concordo. O espaço tem que ser mais acolhedor, assim, né?
Isso passa principalmente pelo numérico, assim, né? Tem que ter um número grande também de... Quanto maior o número, né? Acho que quanto maior o número de meninas jogando, maior o número de meninas que se interessam. E aí, nisso até tem melhorado, né? Porque, por exemplo, tem meninas fazendo stream, né? Então, outras querem fazer live também. Aí tem o grupo das meninas do Damas em Ação que organiza vários eventos. Eu acho que são exemplos bem positivos, assim, pra reforçar isso, né? Não, com certeza. Agora, sobre E o... uma... Não, pode... Só antes para Não, você é a finalizar ali, convidada, você fala. uma coisa que para mim era muito bom, que a gente tinha um horário que era só das meninas, né? Então, eu chegava lá, sabia que eu ia ver minhas amigas, que daí a gente ia, às vezes a gente pedia uma cuca e fazia uns exercícios comendo bolo, sabe? E daí a gente tinha os nossos papos, O o clube de nosso xadrez ritmo. das meninas, né? Era outra coisa, sabe? Então, acho que tinha o horário misto, mas ter o horário da gente era muito, muito significante. Ah, legal. Tanto que hoje aí mantenho contato com muitas, assim, né? Tanto a Cris aí, que vem como sendo minha amiga, mesmo pós-xadrez, aí já batemos mais de 10 anos de amizade, que se fortaleceu aí nesses grupos, né? Não, isso é. Você fala, tipo, é legal e é uma coisa muito lógica, porque é igual quando tá só os moleques também, aí é diferente, né? Aí os papos são outros, as piadas são outras, as bobeiras são outras. É a mesma coisa quando tá só as meninas, né? Exatamente. E. Não, e aí, outra coisa que eu ia perguntar, agora eu esqueci. Mas. Deixa eu lembrar aqui. Ah, não. Falando sobre esse negócio da racionalidade lógica mesmo aí, né? Que colocaram esse mito, tipo, da mulher ser menos racional e tal. Eu lembro que esse livro que eu li chama Deu Branco. Vou até deixar aqui no chat, ó. Chama Deu Branco, de Isso, você uma falou dele antes, achei bem interessante. autora chamada Cian Baylock, americana. E... E aí tem um capítulo que é todo dedicado a esse... A estudar, explicar, tentar entrar nesse mito aí, né? Da diferença dos gêneros, assim. Das diferenças cognitivas entre mulheres e homens. Aí tem um dado que eu achei especialmente curioso. Né? Na verdade, tem duas coisas que eu achei interessantes. A primeira é que eles fizeram uma pesquisa e eles descobriram, né? Que pra mulher influencia até a escolha do nome. Sabia disso? E, tipo Não assim, sabia. a escolha do nome, assim, porque, por exemplo, quando os pais colocavam um nome assim. Eles fizeram lá, sei lá, uma análise com milhares de nomes e puxando estatística, aquelas coisas lá de volume, né? Analisando volumes, assim. Então, as meninas que tinham um nome, assim, que remetia muito ao feminino, tipo, Vitória, Elizabeth, tipo, nome de princesa, assim, por exemplo, sabe? Ariel. Então, essas meninas, elas já eram, desde muito novinhas, condicionadas pelos pais, pelo entorno, assim, a tipo, é a princesinha. Então ela vai fazer coisas de menina. Então estimulava muito mais o que eles consideram, sei lá, coisas de menina, e aí aquelas áreas, assim. Aí eles pegavam, tipo, meninas que tinham nomes mais neutros. E no inglês tem muito isso, né? Tipo, Taylor é um nome que pode ser homem ou mulher, só pra dar um exemplo. Mas tem outros também lá dela, falava no livro, eu não lembrava. Essas meninas, muitas vezes, elas eram aquelas que entravam nas áreas de exatas, assim. Porque, por causa do nome, tipo, bizarro, assim, né? O tratamento de acordo com o nome, assim. Esse foi um dado que eu achei muito curioso, mas ele é bem desenvolvido no livro. Eu falei aqui de um jeito meio porco, meio resumido. Mas, só pra dar uma noção. Mas passou a ideia. Não, e outro é que eles fizeram um teste que já era numa... Eles foram num departamento de exatas lá, sei lá, o curso de física da Universidade de Harvard, assim. Aí eles pegaram 2 grupos de menina e passaram para os 2 grupos o mesmo teste. Aí para um grupo eles passavam um teste, sei lá, de lógica, assim. E as meninas, elas tinham um resultado bem parelho com o dos caras, assim. Era a média, mesma coisa, porque elas já eram muito boas de exatas, né? Elas estavam em Harvard fazendo física, assim, então elas já eram animais, assim, de exatas. O segundo grupo, eles passavam o mesmo teste, mas aí antes de começar o teste, eles falavam, olha, a cada 10 vezes que a gente aplica esse teste, as mulheres têm resultado mais baixo que o dos homens. Putz, os caras falavam isso, baixava a nota média, assim. Porque aí já tinha uma cobrança excessiva de que, tipo, não, eu não posso ser a mulher que vai tirar nota mais baixa que o cara, né? E aí que vinha o branco, por isso que o nome do livro fala do Deu Branco, que aí a pessoa ela se força demais a ter que ir muito bem no negócio, e aí erravam, assim. Mas o capítulo tem vários exemplos desses pra tentar debater esse mito aí, né, da diferença dos gêneros. Assim, eu achei muito interessante, muito legal.
Quanto a isso, eu não tenho muita base teórica, então eu prefiro nem falar sobre, mas acho interessante aí essas referências, né? Então, se vocês tiverem mais referência, deixa aí sua referência. Sim, mas esse livro eu achei muito legal, esse capítulo. E aí perguntaram, eu faço terapia vendo vídeo na internet, pode ser? Você já viu isso? Você acha que funciona? Nossa, Tem isso? eu achei bem diferente essa pergunta, né? Faço terapia vendo vídeo na internet, mas assim, do que você vê vídeo? Eu fiquei na dúvida agora, se é vídeo de terapia, tipo exercício de terapia, sei lá, ou se é vídeo, né? Geral, assim, Sim, tipo, só um sim, porque vídeo. assim, a terapia online, ela é muito efetiva, né? E é pela internet, mas daí não é ver vídeo, né? Você faz ali ao vivo, online, com um profissional. Então, eu não entendi muito bem que tipo de vídeos são esses, mas acho que é bom diferenciar que, assim, legal que você vai atrás de informações e coisas para entender o que você vivencia, mas é diferente de você estar num espaço que tem alguém aí tendo uma escuta qualificada com você, né? Que é uma troca, não só uma absorção de um conteúdo, né? Sim, inclusive uma coisa que agora eu lembrei uma coisa que eu ia falar lá atrás, mas eu esqueci. E já aconteceu de eu receber, às vezes, até no Instagram, no direct, assim, em redes sociais, algumas pessoas falando, pô, eu tenho gostado muito de jogar xadrez, tô vendo os vídeos, tô acompanhando as lives, valeu. Aí, às vezes, as pessoas falam, assim, que eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, mas o xadrez me distrai, né? O xadrez me Uhum, ajuda com a depressão, me ajuda com a ansiedade, os uhum, vídeos, as lives e tal. Mas aí é a mesma coisa, uma coisa que eu sempre friso, assim, eu falo, pô, valeu. Valeu por uhum, acompanhar, né? Valeu por gostar, por estar aqui falando isso. Mas não se esqueça, né? O importante é ter uma ajuda profissional. Você procurar um profissional, uhum, porque o xadrez, ele é tipo uma atividade terapêutica, né? Mas não é a terapia. O xadrez não vai ser a terapia, ele uhum. vai ser uma atividade só. E várias coisas podem ser boas aí, né? A ver vídeos de gatinhos, é legal, né? Que nem Aí, ó. falaram ali. Não, são coisas reconfortantes, né? Mas são coisas diferentes. Acho que colocar cada coisa no seu espaço. Digamos assim, você tá se sentindo mal. Aí você assiste um filme que você quer, ou você assiste um vídeo de um gatinho tocando teclado, assim. Aquele do gatinho tocando teclado, né? Uhum, uhum. Isso pode Que é realmente ótimo. Então, isso pode realmente te deixar melhor. Mas, por exemplo, Sim. isso não vai te explicar por que você estava se sentindo mal, né? Ou evitar que você se sinta Uhum, mal de novo. Então é assim, a grosso modo dizer seria você vai tampando o sol com a peneira, né? Mas ele continua entrando uma hora. Então, sempre, quem puder, né? Procurar ajuda profissional, que é o que realmente vai fazer mais diferença. Bom, e aí isso aí. você falou que não tem planos futuros pra nada relacionando aí a psicologia, nenhum projeto com xadrez, né? Uhum. Pô, mas e aqueles um Na monte. verdade, Não, e aqueles um monte de áudio que a gente trocou lá, que a gente tava combinando de fazer as coisas? Não, cobrado ao então. vivo. Não, pra começar, na verdade, agora a gente vai Ai, eu descobrir fiquei que até com vergonha agora. tudo isso aqui foi um plano pra eu poder cobrar a Bruna ao vivo. Porque já faz, tipo assim, um ano que a gente tá conversando, né? Não, vamos fazer alguma coisa? A gente escreve, a gente faz um artigo, a gente faz um negócio legal de relacionar psicologia, xadrez e tal. Aí ela, não, vamos. Aí ela fica 3 meses pra responder meus áudios, aí ela fala, não, vamos fazer, vamos abrir um documento lá no Google Drive, a gente vai atualizando. Cadê o documento? Não tem o documento. Não, vamos fazer. Então é isso aí, Aí, pessoal. aí eu perguntei como Aguardem. quem não quer nada, eu falei, ela vai falar, né? Não, vamos fazer alguma coisa dela. Não, tô sem nenhuma ideia no momento pra xadrez e fazer o quê, né? Não, pior que assim, ó, eu escrevi num bloco de notas algumas coisas que eu pensei, mas eu até tenho no meu negocinho assim, abrir o documento, e eu nunca abro. Eu fico, tomara que Cadê o seu Quinte bloco de não me lembre notas? disso. Tá aí seu bloco No de meu notas? celular. Tá no meu Pode, celular. prove, mostra aí. Não, mas eu acho que é interessante essas ideias que a gente conversou, principalmente pelo que você falou, né, de não ter muita coisa dentro desse cenário sobre isso, né? Então, acho que é uma boa ideia. Eu acho que não tem abordando dessa forma que a gente conversou aqui, assim, né? Tipo, relacionando com a saúde Uhum, mental, com essa coisa de que, assim, a psicologia no xadrez não é só quando você tá no torneio, né? Não é só na hora que você tá sentindo a tensão uhum. do torneio e você quer ganhar uma partida. O cara, ele tem que estar trabalhando o psicológico dele constantemente, todos os dias, ele tem que estar pensando nas coisas, e ele vai chegar no torneio, o jogador ou a jogadora vai chegar
Menos. Porque no final, a terapia, a psicologia, né, é você lidar com as suas angústias, assim, né? Trabalhar as suas angústias. Então você vai trabalhando isso constantemente pra quando chegar no torneio você não ter que lidar com um monte de coisa, né? Um monte de coisa Uhum, acumulada, com um peso gigante, uhum, assim. Você já chega. É igual cálculo, velho. É exatamente igual cálculo. Eu falo isso pro pessoal. Não adianta você treinar cálculo uma semana antes do torneio. Quem joga xadrez tem que treinar cálculo todos os dias. E você vai chegar no torneio uhum. calculando. A parte psicológica é a mesma coisa. Você tem que trabalhar constantemente, né? Não é só na hora que você tá lá precisando ganhar uma partida que você vai pensar, não, agora eu vou acionar o meu psicológico aqui. Bem isso mesmo, né? Então, Que nesse é esse, sentido, eu esse acho que tem. trabalhinho ali que. Isso, então nesse sentido eu acho que tem pouca coisa mesmo, acho que é pouco explorado. Tem, tipo, eu, Uhum, eu já vi em livros de grandes mestres, tem um livro legal que é o Grandmaster Preparation, chama, do Polugaev, que é um jogador da União Soviética dos anos 70. E aí tem um capítulo inteiro que chama Na Véspera, On the Eve. Esse Na Véspera, uhum, ele conta vários momentos decisivos da carreira dele, ou momentos importantes, assim, e ele vai contando o que ele fez pra se motivar pra partidas importantes, pra virar um torneio que tava mal. Aí ele vai falando, tipo, as coisas que ele faz, sabe? Por exemplo, tem, uhum, tem um torneio, um campeonato soviético que ele fala que ele tava jogando mal as partidas, ele não tava jogando bem. Aí um dia ele ia jogar contra um adversário forte e ele sentiu que ele tava meio que apagado no torneio, assim, desligado. Aí ele decidiu, não, uhum, contra esse cara eu não vou preparar, então ele não viu as partidas do cara. E no dia seguinte ele chegou e jogou E4. E ele era um cara que só jogava peão-dama. Porque aí esse foi um jeito que ele encontrou de se forçar a trabalhar no tabuleiro, né? Não preparou nada e ele vai ter que jogar uma coisa que ele nunca jogou, assim, então ele vai ter que calcular na hora. E aí ele ganha essa partida, daí, uhum, daí mudou toda a maré do torneio, daí ele foi campeão. Campeão soviético, assim. A história é bem legal e você pode tentar aplicar isso, né, num torneio, mas aí, tipo, isso é, digamos, é uma técnica que funcionou com um cara que ele tinha a personalidade dele, ele tinha a visão dele, uhum, ele tinha uhum, as dúvidas dele, né? Ele era um ser humano complexo e único, assim, e você também. Então não adianta você achar uhum, que você vai pegar a técnica do cara e vai dar certo igual deu com o cara por causa disso, né? Você tem que se conhecer e uhum, entender o que vai funcionar com você. Aí eu acho que nesse sentido a gente pode fazer alguma coisa legal aí. uhum. Então já tô Acho cobrando ao vivo que já. sim, mas eu adorei essa cobrada ao vivo. Talvez faça com que a gente se movimente mais, né? Porque a gente passou de se responder a cada 3 meses para melhorar e para respostas mais rápidas, né? Aí, Então ó. acho que isso aí são só colocando espectadores para fazer com que a gente se movimente mesmo. É, já dá pra perceber que nós não somos pessoas que têm problemas com visualizado no WhatsApp, né? De, de ficar aguardando resposta. Sim, exatamente. Mas, bom, então, muito legal o papo aí, Bruna. A gente conversou bastante, o pessoal mandou dúvidas aí. Acho que muita gente gostou, né? Estavam mandando aí. Inclusive, geralmente, né? A minha experiência nos dois primeiros que a gente convida, o pessoal mandava muita coisa no chat. Eu acho que dessa vez todo mundo quis ficar quietinho escutando aí pra pegar a parte da psicologia. Mas parece que. Legal. E Para mim foi muito, muito, muito especial estar aqui falando com você, justamente aí por a gente se conhecer de outros momentos, né? E ver aí o quanto crescemos e evoluímos nesse período de tempo também, né, Renatinho? Então, aproveitando também o espaço para falar o quanto eu te admiro enquanto profissional, enquanto pessoa também, né? E é muito bom poxa, poder obrigado. compartilhar, poder compartilhar aí os saberes que a gente vem desenvolvendo nesse tempo. Ah, não, e pra terminar, uma pergunta que eu faço sempre. Você tem que Uhum. falar alguma coisa de você que as pessoas dificilmente imaginam. Nossa, Não sei, deixa eu pensar então. alguma curiosidade sobre você que as pessoas não imaginariam. Ou que quando você Não fala, você fala, imaginaria. nossa, mas eu nunca imaginaria isso. Eu ia falar que eu tenho gatos, mas acho que todo mundo Muito clichê. imaginaria. Sim. Muita Não, pessoa psicólogo sempre sabe. tem gato, não é? Foi o Freud que lançou essa tendência e o pessoal foi abraçando desde sempre. Tem uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem, talvez seja a primeira vez que eu vou falar para muitas pessoas ao mesmo tempo. Cuidado, isso aqui fica gravado, Escon... pode ser usado para fins é, jurídicos depois. Então, eu comecei a fazer escondido e agora eu tô percebendo que não preciso ter vergonha, que eu posso fazer na frente das pessoas, que é ouvir funk. ouvir funk?
Exatamente. Ah, mas é bom, tem uns funks que são legais. O pessoal já. Sim, então agora eu tô me abrindo para esse mundo. Antes eu tava muito assim, não posso, eu tenho vergonha. E daí agora não, agora eu tô abrindo aí para todo mundo. E o último funk que você ouviu, você pode falar, ou aí você fica com vergonha de falar qual foi o último? Não, eu gosto muito do Heavy Baile, que eles têm várias músicas muito legais, que é tipo um grupo assim, que daí é com o DJ Léo Just, que é muito legal, e eles têm umas músicas de funk que é instrumental, que eu gosto muito de instrumental, então não tem tanta Funk letra e... instrumental, mas aí é um negócio já totalmente aburguesado. Que isso? Funk instrumental? Não, meu, é muito massa, é muito massa. Eu boto aí, Heavy Baile, galera, muito massa. É, até. Não, pior que até o funk eu tava achando assim, normal, eu ouvi funk, normal. Aí quando sou um funk instrumental, agora eu vou ter que ouvir isso aí mesmo pra entender como que funciona. Sim, tem até, assim, acho que a introdução é isso, para mim seria a música Ciranda, do Heavy Baile. Meu, que é um cara Mas dançando assim, ó, de que tu onde é esse olha, tu quer grupo? dançar De também. onde é esse grupo? É daí? Não, eu acho que eles são de São Paulo, Rio de Janeiro. Não sei exatamente. Heavy Mas Baile é muito, chama? muito bom. Heavy Baile, aham. Eles fazem aquelas Eu só batalhas do conheço. passinho, Eu só sabe? conheço o baile da gaiola, só. Não, esse eu não conheço. Como Meu, mas não? é muito, muito bom. Esse, eu não, esse baile da gaiola não chegou até mim ainda, mas vou dar uma pesquisada. Pesquisa. Não, mas eu vou pesquisar esse aí também pra conhecer. Eu vou Então, até botar aqui, ó, peraí. pode É... escrever aí pra Ai, galera. É, eu posso escrever, vai ser a minha primeira vez escrevendo. parece que Ah, é. não. É tipo. Ah, Não tem pode? regras do chat. Não, é que aparece assim, regras do chat. Sim, aqui somos Agora rígidos. foi. Ó, essa é a minha indicação. Ah, tem que seguir o Renatinho Você não tá para seguindo poder o falar. canal? É Agora que você minha tá primeira, seguindo? é a primeira vez entrando aqui, cara. Nossa! Seguindo. Essa parte a gente corta na edição pra não ficar deselegante. Ah, tem edição depois? Não, só Ah, eu não pra. consigo, ó. Tem que esperar 15 Aí, ó, minutos tem para que eu seguir poder por 15. postar. Mas é heavy tipo pesado, não é? De pesado em inglês? É isso? Isso, Eu isso. vou escrever aqui e você fala se tá certo. Tá. Assim? Isso. A música é Ciranda. Miranda. Mas podem ouvir as outras também, né? A Bruna recomenda. Isso aí. Então, se você for igual a Bruna, que ouve funk, mas tem vergonha, daí agora no chat você tá falando aí, funk, não acredito, só pra fazer a média com a galera, pode ouvir também. Esse é um funk pra quem tem vergonha. Aí quando você tiver É, coragem, você fala, não, eu ouço, mas é instrumental, não tem aquelas letras, aquelas coisas, é só música, é só a batida. Eu ouço só pela não, batida. pior que assim, ó, ou eles têm instrumental ou são letras com muita putaria, eles não têm meio termo, né? Ah, esse aí também tem? Tem bastante. Certo. Então, tem instrumental, mas tem o funk raiz também, assim. Isso. O proibidão. Bom, então estamos chegando ao fim aí, pessoal, dessa conversa que passou rápido, né? 2 horas aí a gente falou de várias coisas, nem vimos passando. A Bruna falou aí umas palavras gentis, mas eu também agradeço bastante aí você ter disponibilizado aí seu tempo para conversar com a gente, tirar várias dúvidas que a galera sempre perguntava aqui no chat, mas como eu disse, eu achava que era um assunto legal para tirar um dia para falar sobre isso, né? A gente passou por várias questões Uhum, aí, mas foi bem legal. E eu agradeço uhum. bastante aí a participação, então, também. A gente tá ficando chique agora porque os convidados já são aquele pessoal que tem prateleira com livro atrás, né? Aquela coisa meio Jornal da Globo, fantástico, assim, que a pessoa tá falando e tem um monte de livro atrás. Um negócio. Sim. Tô trazendo. Agora eu vou trazer só convidados intelectuais no que convida. É muito moderno, né? Porque assim, eu vi na internet, daí eu pensei, também tem que ter, né? Também tem que botar uns livros ali atrás para Ah, mostrar. Tem um pouquinho de cultura também. mas o seu é a prateleira mesmo, né? Porque eu já vi que no Mercado Livre dá pra você comprar o fundo, um pôster, o fundo da prateleira, assim, o suporte, aí você deixa atrás. Existe isso, sério? Existe, É tem, tipo um pô. papel de parede, assim? Isso, é tipo, você deixa o pôster atrás como se fosse a prateleira ali, pra enganar. Nossa, mas daí ia ser muito cara de pau, né? Sim, sim. Ah, e tem o chroma key também, né? O cara pode pôr o chroma key atrás, daí ele coloca o cenário que ele quiser. Ah, é verdade. É, mas ainda não cheguei nesse nível de ter chroma key. Meu sonho é ter um chroma key, eu acho muito legal. Pra mudar o fundo.
Meu, imagina. Por isso que eu gosto do Skype, às vezes, que no Skype você tem a opção de mudar o fundo, sabe? Mas no Então, Zoom acho... tem também. Muda aí o fundo pra você ver. Ah, eu posso fazer, né? É só... Mas Eu vou... como que Pera, eu faz? vou te autorizar. Não, não precisa autorizar. É só você ir aí no seu... Ó, não vai parar o vídeo. Mas tá vendo ali onde tá Stop Vídeo? Sim. Você clica na setinha. Aí você vai em Choose Virtual Background. Não aparece setinha pra mim. No vídeo? É. Ué, uma setinha pra cima, assim. Tem um Stop Vídeo, tem a câmera. Daí uma setinha pra cima. Pequenininha, do lado direito. Desse quadrado do vídeo, do Stop Vídeo. Não tem? Aqui, ó. Não tem. Eu posso mudar aqui, ó. Muda aí então, Kinti. Veja eu. Aí, eu tô na praia agora, hein? Enquanto eu falo com você Meu, aqui, por que que tu não fez isso o tempo todo? tô na praia. Fugi da... Eu quebrei as regras da OMS. Tô tranquilo. Ai, amei. Tem que... Então é isso, eu não vou conseguir, mas quem sabe uma próxima. Parece que tem que ter o Zoom baixado pra fazer isso. Você não baixou o Zoom, então, pelo jeito. Acho que não. Tudo bem, fica pra Então, próxima. é minha primeira vez aqui, então eu aprendi várias coisas nessa noite. Muito legal, gente. Sim. Então, é isso, pessoal. A gente agradecemos quem assistiu também. Eu agradeço principalmente a Bruna aí, que aceitou o convite logo de cara quando eu falei. E foi bem legal, foi bem produtivo. Agora vamos ver se a gente tira do campo dos áudios pra fazer uns trabalhos reais, né? É isso aí, vocês que aguardem. Sim. Bom, então valeu, Bruna. Boa noite, um abraço aí. Valeu, Obrigado. boa noite para todos vocês. Foi um prazer estar aqui. Bem, Um beijo e na próxima espero que nos encontremos numa mesa de bar para podermos continuar a noite aí afora. justo. Também. Tchau, tchau, Kint. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Então é isso aí, pessoal. Foi o nosso terceiro que a gente convida, né? Galera comparecendo aí, gostando bastante. Desse jeito, eu vou ter que fazer com mais frequência mesmo. O primeiro, que tá lá no YouTube, foi com o Lucas Radaeli. Ele falou pra gente aí sobre desenvolvimento de software, xadrez para deficientes visuais. Foi um papo bem legal. E o segundo, um MF Armin Prodian. A gente conversou bastante também ali, falando sobre talento, treinamento, sobre a carreira dele. Agora fazer uns agradecimentos aí, o pessoal interagiu bastante, né? Eu tinha tirado os alertas sonoros, mas a Ju Chess aí, a Juliana, valeu pelo sub. 2 meses já no canal. A Babi, que doou R$ 5 aí, falou que live maravilhosa, parabéns pela iniciativa Quinte. Obrigado, Babi, valeu por acompanhar, por assistir, né? Valeu pela doação também, pelo apoio aí ao canal. E por hoje é isso, pessoal. Então, mais um que a gente convida aí. Legal que vocês gostaram. Então, vou fazer mais vezes. Então, fiquem ligados aí, não percam.